Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Pimenta e tô aqui com a Maria Pinheiro para a gravação de mais um episódio do nosso podcast. Ei, pessoal, tudo bem? Estamos aqui aproveitando o tema aí de Dia das Mães. Tivemos semana passada a publicação com a Paula Faria, que é uma mãe empreendedora. Hoje estamos aqui com uma outra mãe empreendedora para a gente falar desse desafio, dessa jornada dupla, que a gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, em 2 jornadas. Quando você é empreendedora, você não desliga, quando você é mãe, você também não desliga. Então é um desafio, e aí a gente decidiu trazer esse tema aqui, porque eu acho que deve ser presente na vida de muitas mulheres. E aqui, para a gente falar hoje, a gente está com uma super mãe empreendedora, que é a Bárbara Bracarense, que é dona e proprietária do Ateliê Retrô e da Bárbara Bracarense Estética, que tem quase 9 anos no mercado de saúde, estética e bem-estar, e já transformou seu negócio em coworking e recentemente virou mamãe e tá nessa jornada dupla aí junto com a gente, né, Letícia? E aí, Bárbara, vamos falar de negócio? Bora, vamos lá. Ah, ótimo. Conta um pouquinho da sua história para você, como começou o Ateliê Retrô, quando veio essa virada para a Bárbara Estética, como foi a jornada aí de mamãe agora? Bom, meninas, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. E o Ateliê Retrô começou, né, há quase 9 anos atrás, onde eu larguei o meu serviço, carteira assinada, né, para trabalhar para os outros, onde a gente não é valorizada. E aí resolvi que eu ia abrir um salão. E fiquei com aquele negócio de salão na cabeça. E lá em 2014, em agosto, né, mais propriamente dito, eu abri o Ateliê Retrô, onde era um modelo esmalteria. Eu tinha feito uma viagem para fora, onde lá na Europa eles tinham muito esse modelo de esmalteria e bar, né, onde era um nail bar, onde você fazia as unhas, tomava um drink, comia um petisco. E aí eu trouxe, obviamente já existia no Brasil, em Belo Horizonte, fiz até uma pesquisa de mercado para poder abrir o Ateliê Retrô. E aí o meu modelo era só esmalteria e bar. Com o tempo, já em 2015, pediram, né? A casa era grande, o local era grande, e aí a gente colocou cabelo, serviços, a gente colocou um menu, Expandiu. e isso mais variado Legal. de serviços. E aí, em 2019, entra e sai de muitas profissionais, aquele déficit de serviço bom. Não que foram todas, mas assim, algumas pessoas que passaram por ali deixaram a desejar e eu via que faltava alguma coisa. Eu decidi, eu nunca tinha feito nenhum serviço, né? Eu mesma fazendo algum serviço, eu só administrava. E aí eu decidi fazer. Só não. Isso! Só não. E o pior é isso. Exatamente. Eu reclamava das pessoas me perguntarem: você só administra? Eu, não, só não. Né? E eu mesmo falo isso. E aí eu decidi, em 2019, entrar para o mundo da estética. Eu via muita gente perdendo dinheiro, perdendo cliente, não fidelizando, fidelizava, mas depois já a pessoa sumia. E eu vi que tinha alguma coisa de errado ali. Onde eu fiz o meu primeiro curso na área, que é o de drenagem linfática, método Joana Medrado, que é um método que eu aplico lá, e que não precisava de um pré-requisito aí para, né, da área de saúde e tudo mais. Então, eu fiz uma virada de carreira, porque, na verdade, eu sou publicitária, né, há mais de 12 anos. Eu ia te perguntar, esse tempo que você trabalhou como CLT, foi na área de estética também ou não? Não, foi evento, eu trabalhei em rádio, trabalhei muito. Mais na área de Tudo quanto é- publicidade mesmo. Isso, evento, cerimonialista, Legal. sempre focado em área de vendas, Uhum. tá? E também nessa área de eventos. E relacionamento com o cliente, né? Você já tinha muita experiência nisso. Isso, que é o que eu mais gosto. Legal. A gente sempre foca nisso, que quando você tá ali trabalhando no CLT, você tá aprendendo tantas coisas, fazendo tanto network, tanta Exatamente. coisa, que no momento que virar a chave, você já tem uma experiência, né? Aham. Então, É isso uma que escadinha, fala, é né? uma Você vai escadinha. subir na Exato. escadinha. Às vezes a gente fala, você comentou, que a gente não é valorizado e não sei o quê. Realmente, na grande maioria das vezes. Mas o aprendizado, ele é Sim, essencial, né? sim. É a hora de você que você Sim. pode errar, que você tem o seu garantido, que você tem alguém para responder pelos seus Isso. erros. Então, é errando. Na hora que você vai para o empreendedorismo, você é dona do negócio,
Vamos com Isso, aí mais você coloca calma, em né? prática Exato. tudo que você aprendeu. E eu nunca foquei, pra te falar a verdade, obviamente, tendo privilégios, eu nunca foquei assim, eu quero ganhar muito dinheiro aqui trabalhando para os outros. Não, realmente o meu foco, desde os 17 anos, onde eu comecei a trabalhar, era aprender. E era Uhum. não me ver ali sem fazer nada. Sim, não E aí, acomodar, isso, não né? acomodar. Então, eu sempre aceitei, às vezes, trabalhos que também me desvalorizavam ali em questão financeira, porque eu queria estar ali para aprender. E aí, quando eu joguei pro alto, na hora que eu falei, realmente não me valorizam, eu falei, vou abrir o meu negócio, porque aí eu Sim. já posso colocar em prática Tudo tudo aquilo que você tem de isso, experiência. exatamente. Legal demais. É isso, E aí você resolveu fui, expandir, resolvi trouxe a expandir, estética, trouxe a fez curso. estética, fiz curso, agora eu estou trancada, né, porque em 2020, na pandemia, eu entrei pro curso de estética e cosmética, Hum. dei uma virada de carreira mesmo, Uhum. e aí fiz vários cursos livres, dentro da área da estética e já comecei em 2020 a atender assim que a gente ficou liberada, na verdade, um pouquinho antes da pandemia, e logo depois fechou. Aí foi aquele baque, que eu falei, poxa, eu estava começando, né, a mudar minha carreira e tudo, e fechou o comércio, nós tivemos que fechar, e logo depois de um tempo a gente começou a fazer atendimentos em casa, e eu fazia também, e depois pudemos reabrir. E desde então, eu que assumo a parte de estética e cosmética do Da Ateliê clínica. Retrô, da Legal. clínica. Muito Muito legal. legal. E agora que você põe a mão na massa, quem cuida da gestão? Eu. Ótimo. Eu também. Eu também. Gestão, marketing, eu. Mãe. Mãe, exatamente. Eu faço tudo lá. Assim, em 2022, né, quando eu descobri que eu estava grávida, eu já pensava em delegar outras funções para outras pessoas. Sim. Mas eu sempre tive um apego, né? Como eu comentei com vocês aqui antes da Uhum. gente começar, eu tenho esse apego. Na verdade, eu gosto de fazer tudo. Eu gosto de Controle. abraçar, Uhum. controle. Eu sou bem controladora. Uhum. E aí, só que eu tinha que desapegar de algumas coisas, porque eu ia entrar uma hora ou outra de licença maternidade. E aí foi aonde eu comecei com o modelo coworking ali de aluguel dos espaços. A verdade também, eu estava cansada já vindo aí de contratação, manicure, cabeleireira, enfim, é muito cansativo, né? Uhum. Quem tem salão de beleza sabe Sim. que é um nicho aí que a gente tem muitos problemas com a equipe, com os profissionais. Uhum. Então, eu cansei também e eu aproveitei da gravidez para poder delegar as funções ali para os colaboradores, né? Que eles Sim. nunca foram funcionários, eles sempre Sim. foram colaboradores, parceiros. E comecei a fazer coworking. Então, hoje eu só alugo O espaço. o espaço. E aí a profissional é responsável pelos Isso, agendamentos, isso. pelo material. Eu ainda fico um pouquinho ali, porque como ainda tem meu Sim, nome, claro. ainda tem, Você né, nunca o meu... pode entregar 100%, Não, não né? consigo. Ainda tem Sim. meu nome em jogo, ainda tem a placa lá que o pessoal vê, passa na rua e vê meu telefone, as redes sociais, porque eu ainda continuo divulgando o Uhum. trabalho delas. Então, eu não consegui me libertar totalmente, Mas eu acho que talvez nem seja o caminho, Não, assim. não, Porque se o intuito é você ter um negócio para você crescer e o seu nome tá envolvido, sempre Isso, vai ter que ter essa exato. gestão, esse controle Esse positivo, cuidado. falando, né? Pois Esse é. cuidado, exato. Com os profissionais, com a forma que isso que é atendido, se os clientes Exatamente. estão satisfeitos. Então não tem como abrir mão de tudo isso, não. E eu acho muito legal, assim, eu trabalhei em cork muito tempo, antes da pandemia, quando não era moda ainda, né? Eu trabalhava em cork, e aí, na minha cabeça, quando você fala cork, vem muito um escritório, onde eu chego, já Uhum. tem uma mesa, já tem uma cadeira, já tem Wi-Fi, já tem tudo. E aí, no seu caso, você também disponibiliza tudo? Tipo, a Tudo. cadeira da manicure, Tudo, o os material todo. materiais que ela vai usar, acetona, esmalte, Não, produto de aí cabelo. o material, assim, a matéria-prima para ela poder realizar o serviço é todo dela. Na verdade, assim, a Letícia conhece o espaço, Uhum. né? Já foi lá, então eu tenho uma variedade enorme de esmaltes que eu Porque era uma deixei. esmalteria. Isso, exato. Uhum. Então eu deixei lá, dei para Sim. ela, né? Que na verdade eu tenho uma manicure hoje em dia que Aham. aluga o espaço. Então ficou com ela, onde ela vai fazendo a reposição. Sim. Então o material, a matéria-prima mesmo para ela realizar o serviço, ela que fica responsável, mas dentro eu dou uma passada de olho, Sim. né? Eu falo, Pra olha, manter um padrão que exatamente, porque o meu você padrão ele exige. sempre Uhum. foi um pouco mais alto. A questão de Sim. esterilizar, porque tudo eu que fazia, eu que esterilizava, eu que limpava, eu que sempre quis fazer tudo para manter o E padrão. quando que você ficou doida?
Exatamente. Qual foi o momento surto? Então, eu tenho crises de ansiedade hoje por conta do Ateliê Retrô. Ele é meu filho querido, mas eu comecei a ter crise de ansiedade tendo o Ateliê Retrô. Por conta disso, por conta da contratação, agenda lotada e manicure não vai, aquela loucura que é salão, donos de salão irão me entender. E aí, isso. E ano passado eu passei a bola. Sabe? Hoje eu alugo. Hoje nós temos lá no time uma manicure, que é a Dandara. Temos uma aromaterapeuta, que é a Alessandra. Ela também aluga uma outra sala. E temos a Alice, que na verdade é minha parceira. Ela é uma amiga minha. Ela é farmacêutica esteta. Onde ela faz a estética avançada. Sim. Eu sou esteticista. E ela é da estética avançada, onde ela faz os injetáveis, botox, preenchimento. Então, eu também tenho uma parceria com ela ali de aluguel do espaço, onde ela aluga a minha sala por horas, sabe? Agora, as outras é mensal mesmo. Legal. Elas alugam. Muito legal. Eu acho que é muito legal porque é muito promissor, né? Eu falo porque eu tenho 2 clientes que a gente faz atendimento ao cliente e gestão de agenda delas, que são da área da beleza também. E é um sufoco, é isso que você falou. É isso. Você agenda, não, 2 dias antes não vou poder trabalhar nesse dia. Tá, mas tem agendamento. Tchau, não, o problema é seu. E uma dessas clientes que eu atendo não é esmalteria, nada disso, é beauty, que é tipo make e cabelo pra eventos. Nossa, pior ainda, né? Cara. Como que você fala pra uma cliente 2 dias antes do casamento, ou da Não vai formatura, rolar. ou daquela madrinha? Então, vou ter que desagendar você profissional- aqui. E muitas vezes, nesses casos, você quer uma profissional específica. Exatamente. É o trabalho dela. Então, assim, é polêmico mesmo. A gente passa um sufoco, assim, passava, né? Eu passava um sufoco, porque Agora você não graças a sofre mais Deus, com não, isso, né? não, com isso não. Só que ainda tem os contras e os prós. Os prós é isso, eu não preocupo mais, mesmo assim, preocupando, porque eu ainda vejo que tem algum déficit ali de atendimento. Sim. E eu, assim, por mim, eu seria a manicure também, gente, sabe? Só que não tem como, realmente, eu não dou Você não pro sobreviveria. Não sobreviveria, não sou boa para isso. Mas eu vejo um déficit de profissional mesmo, sabe? De atendimento, do encantamento do cliente, de você entender que você tá ali, assim, vocês estão aqui para fazer o podcast de vocês, mas vocês entregam mais de 100%, 110, 120, 150. Eu tô aqui como esteticista ou como empreendedora para entregar para vocês ou para as minhas clientes 150%. Sabe? Eu me proponho isso, e isso eu vejo desde que eu trabalhava para outras pessoas, onde eu não conseguia fazer só o que me propunham. Eu sempre tive esse feeling em achar, será que ela vai gostar se eu fizer, né? Uma coisa que ela não tá esperando. E sempre é bem quisto. Então, ali no meu salão, quando eu ficava só na parte do atendimento ao cliente, que na verdade eu fazia isso, eu era recepcionista, eu trazia café, água, sentava ali, conhecia a Letícia lá, sentava ali de bater papo mesmo, enquanto ficava... Pra ser um diferencial, né? Exatamente. E muitas pessoas já me disseram assim, eu venho aqui por causa de você, sabe? Sim. Não só por conta do serviço que eu estou pagando. Ela tá pagando, Sim. mas você vai entregar só o que ela tá pagando? Não, eu gosto de entregar mais. E isso é muito legal, porque a gente teve Paula Faria semana passada. E Paula Faria também é muito maravilhosa no que ela faz, e ela trouxe a mesma questão. Exatamente. As pessoas vão na minha loja porque eu Isso, atendo. As pessoas querem chegar na loja e ver a minha cara. Exatamente. Então, essa questão do atendimento e da relação cara a cara faz toda a diferença no atendimento. Toda a Com diferença. certeza. E assim, querendo ou não, as pessoas estão seguindo as suas redes sociais e tal, elas estão vendo a sua cara. Elas estão vendo o seu nome. Isso. Elas estão te contratando. Por mais que quem vai fazer a unha delas não vai ser você, elas estão indo no teu espaço. Elas Exatamente. querem te encontrar lá. Então, esse atendimento de excelência tá 100% relacionado a isso. Exatamente. E você falou do negócio de encantamento, que é muito legal, que eu tinha um chefe, quando ainda estava no CLT, e ele era o rei do encantamento, assim. E ele falava assim, que atenda... Quando você tem um cliente, ele já vai com uma expectativa. Isso. Quando você supera a expectativa, entrega além do que ele está esperando, a gente está falando de encantamento. Você alcançar a expectativa do cliente já é muito difícil. Com certeza. Porque o cliente ele tem pode a ter expectativa decepcionado, dele. né? Ele tem a expectativa claro. dele. Agora, quando você supera a expectativa dele, a gente tá falando de encantamento. Exatamente. A gente tá falando de Disney. Isso. Porque isso. você vai pra Disney sabendo que você vai ver o Aham. Mickey, sabendo que você vai ver a Mas Minnie. aí lá você Quando chega e vê. lá, é uma mágica. E aí é encantamento. E é isso. Então, acho que isso faz... Assim,
Hoje a gente vai conversar ainda sobre isso, sobre mercado mesmo, né? Uhum. É uma área que tá em toda esquina. A Isso. gente vê em toda E você parte. tem que ter um diferencial. Exato. E, E é e eu isso vou que te faz a falar, diferença. ninguém consegue, assim, eu falo de todos os serviços, a prestação de serviço em si, não só na área da beleza, não só na área sei lá, faxineira. Eu falo isso porque a faxineira estava lá em casa outro dia e eu fiz um pedido para ela, olha só, para você ver, exemplo bobo que a gente consegue ver em qualquer prestação de serviço. Eu fiz um pedido bobo para ela. Será que você pode fazer? Porque eu vendo aquilo ali, se ela fizesse o que eu pedi, ia ficar mais limpo, sabe? Uhum. Então ela falou: não, porque eu sou muito Não vai dar alta, eu não tempo. consigo ficar agachando, sua casa é muito grande, e aí eu não posso ficar me atenando aos detalhes. Falei, tá bom, obrigada. Então, assim, a pessoa, a maioria das vezes, ela está disposta a entregar só O mínimo. o mínimo. É. Só aquilo ali, olha, você me contratou para fazer Isso. faxina, eu vou Isso. varrer, vou passar o pano e vou tirar poeira. É. Sabe? É isso. Eu não vou fazer a mais. É. Você me contratou para fazer uma massagem. Eu não vou fazer nada além de ficar olhando no relógio para dar Pra ver a uma hora certinho. e. É. Entendeu? Então, eu não gosto desse E aí é tipo muito de. louco, né? A gente falou disso aqui recentemente também, que o valor agregado do negócio, ele tem muita representatividade É quando a gente isso. fala desse encantamento. É uma frase que eu falo muito quando eu vou vender o meu negócio, que eu falo que quando você paga o mínimo, você espera o mínimo. Exatamente. Se você vai contratar um funcionário para trabalhar para você, você vai pagar um salário mínimo, Uhum. espere o mínimo. Exatamente. É isso. Se você quer que a sua expectativa seja alcançada, você quer que ela seja superada, não vai no mínimo, cara. Não vai no Não mínimo. vai, não é ali. Não vai no mínimo. E às vezes a mesma história para faxineira, que a grande maioria das vezes a gente vai no mínimo mesmo. Sim. Ah, não, essa aqui cobra 150, mas aquela cobra 130. E até essa questão, eu falo assim, realmente a casa é grande. Então, assim, eu não vou colocar preço no seu negócio. É uma outra coisa que ninguém tem que colocar preço Não no negócio coloque de ninguém. preço, Não gente. coloque, Isso. sabe? Então, assim, eu nunca coloquei preço. Tá aqui, minha casa, você vai faxinar, você vai ver o tempo. No final do dia, qual que é o seu preço? X. Ok, estou pagando X. E a pessoa ainda continua. Ela me deu o preço dela. Sim, E ela continua me Exatamente. entregando o mínimo. Então, assim, é isso. questão de. É um start na Exato. cabeça. Essa questão do preço, do fazer além, isso vai no crescimento da escala do seu serviço. Vamos supor, a partir do momento que você é a mão na massa, você está ali atendendo. Você tem uma agenda, você tem 8 horas por dia. Você vai ter um limite de atendimento. Fora as pausas que a Claro. baby precisa, os momentos em que Só você no vai ter que peito. atender. Exatamente. Então, você tem ali um tempo X. Como é que você vai escalar o seu negócio? Agregando valor a ele. Exatamente. Você vai crescer como? Ah, hoje, vamos supor, você falar, em 2019 eu comecei. Você cobrava X. Agora você já agregou, você já conseguiu estar com a agenda cheia, alguém quer, você fala, ó, tem uma cliente que tá para terminar um processo e tal, agora é Y. Exato. Então você consegue ir agregando valor e mostrando, ah, mas fulano cobra X, beleza, mas fulano não faz o que eu faço. Fulano vai te entregar o que eu entrego. Exatamente. Fulano não vai estar preocupado com o resultado, não vai estar preocupado com isso, não vai estar isso, não vai estar assim. Faz uma sessão em cada um. Me procura daqui uma semana. É ir lá, vai lá e você vai ver a minha sessão. Exemplo, teve uma vez que uma senhora me procurou, você faz limpeza de pele e tal. Eu falei, faço. Aí eu já tenho, né, uns textinhos prontos e tudo. Enviei pra ela com o valor, tudo que eu fazia. Obviamente, o meu encantamento, ele não tá ali na descrição, porque eu gosto de surpreender. E aí ela leu, e viu o valor. Aí ela virou pra mim e falou assim, são quantas sessões? Aí eu falei, então, uma, né? Ela, uma sessão, esse valor? Uma sessão, esse valor. Ah, não, então tudo bem, tal. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Assim, não tem como. E eu ia falar justamente sobre isso, que o cliente hoje, ele não tá preparado para ser surpreendido. Não. A gente, nessa mesma cliente minha que eu falei que faz beauty, e ela faz noivas. E aí a noiva fica assim, mas o que tá incluído no pacote? A gente fala o básico, tá incluído o teste, tá incluído não sei o quê, tem a opção dela te acompanhar no evento, Mas ela dá uma caixinha de presente pra noiva. Provavelmente ela já viu alguém um brindezinho, Uma flor, um bombom. Mas assim, lá vai ter um roupão pra gente usar? Então, tipo assim, as pessoas não estão preparadas pra serem surpreendidas. Não. Tem gente que eu acho que até não gosta, sabe? Eu tive no início algumas coisas que eu faço do encantamento ali nas sessões que eu realizo, eu ainda fico assim olhando, tem gente que é muito travada. Aí eu falo assim, exemplo, um que eu faço. Eu coloquei uma máscara X ali na pessoa e ela vai ficar um tempo. Então eu faço uma massagem nas mãos. Tem gente que é muito travada e eu fico assim,
será que ela vai gostar? Será que ela vai assustar? Porque ela tá com a máscara no rosto, ela tá de olho fechado. Na hora que eu tocar na mão dela, será que ela vai gostar? Será que ela vai assustar? Uhum. Às Será que vezes, eu aviso, falo, olha que sabe, legal, isso, eu você posso fica fazer meio uma massagem pra travado. experimentar? É, Te e aí, bloqueia, né? porque te bloqueia, porque exatamente, às vezes a pessoa chega, existem, né, os clientes e clientes, mas às vezes a cliente chega ali, você consegue ter um bate-papo com ela na ficha de anamnese e tal, e você vê, não, ela tá super Tá aberta a aberta. tudo que eu Aham. fizer ali com ela. Tem gente que você vê que ela já tá, é sim, não, aham, talvez, nem conversa com você fica meio travada. Mas mesmo assim, eu arrisco, sabe? Então eles não estão preparados para Não estão. serem bem tratados. Mas Sim. por quê, gente? Que Porque 90% do eles não mercado. eram bem tratados em outros É. lugares. Não, e porque a vida não trata a gente bem, né? Exato. A gente nunca tá Exatamente. preparado pra Não, ser não bem tá tratado. preparada a receber brinde, A gente não sabe? tá. Tipo assim, eu atendi uma cliente sábado que ela ficava assim, nossa, eu fazia uma coisa com ela, nossa, meu Deus. Aí eu Ai. fazia outra, gente, Bárbara, e ela foi falando as quase 2 horas que a gente ficou ali na sessão de limpeza de pele dela, ela ficou falando de tudo que eu fazia pra encantar ela ficava assim, realmente encantadíssima. Encantada. Tem gente que não fala nada, você fala, meu Deus, não gostou. Odiou. Odiou, Essa sabe? pessoa, não necessariamente ela não fala nada, ela odiou Isso, também, né? claro, Não. Mas é. essa pessoa é uma pessoa que ela vai ter um dia ruim, ela nem tá precisando de uma limpeza de pele, ela Não, vai ela lá. vai lá, Ela vai ela marcar vai com lá. você, hoje briguei Ela com vai meu lá. marido, chutei meu cachorro Exatamente, e eu vou lá preciso de na uma limpeza de Bárbara. pele, tô nem aí, se Não, eu eu tô falo precisando isso. ou não. Eu faço drenagem linfática toda semana. Uhum, Eu falo, maravilhoso. É terapia. É gente. terapia. Às vezes eu não É tô pra fazendo uma vida. dieta, eu não tô focada, não vai fazer muita diferença. Mas Porque assim, eu drenagem vou é sair pra- dali, tomar um litro de Coca-Cola. Mas é terapia, É cara. terapia. É um tempo que eu tô ali que eu descanso, que eu relaxo, eu me Exatamente. obrigo a fazer isso. É uma hora da minha semana que eu me obrigo a estar ali parado. Então é Exatamente. experiência também, né? É, É muito legal. é experiência isso. Vamos voltar pro tema? Fala. Conta aí, Bárbara, com relação à maternidade, você já notou alguma diferença tipo, durante a gravidez? Você diminuiu produtividade? Você sentiu diferença do pessoal? Nossa, mas quando que vai nascer isso? Eu vou ficar sem atendimento? Uhum. Você vai me deixar na mão? Como é que foi? Você teve que programar outra pessoa? Foi uma gravidez até planejada, assim, porque a gente viu que você já moldou esse esquema de coworking talvez um pouco antes. Isso. Já foi pensando, não foi? Foi surpresa? Conta aí. Foi assim, eu já realmente planejava ser mãe, né? E aí já estava vindo tentando ali em 2021 e foi rápido. Mais rápido do que eu esperava. E com isso, eu sou uma pessoa muito organizada, né? Pela minha ansiedade, eu sou muito organizada. Então, assim, eu já tava pensando, eu viso lá na frente, gente. Às vezes a gente tá aqui em 2022, às vezes eu já tô lá em 2025. Ó, 2023, né? Que a gente tá Uhum. agora. E eu já tô visando lá em 2025 sobre o meu negócio, sobre, na verdade, a minha vida. Então, eu já avisava isso. E aí, você sente que as pessoas, assim, o meu maior medo, na verdade, eu não diminuí muito o meu trabalho, porque meu maior medo era de perder as minhas clientes. Uhum. Perder pelo fato que, Bárbara, mas se você entrega tanto esse trabalho de encantamento, esse serviço de excelência, elas vão voltar. Voltam, mas também não tenho certeza. Por quê? Ela começa a fazer limpeza de pele num lugar, e aí ela já vê a unha também, então ela já deixa de ir lá, então ela já começa. E ela pode também gostar muito da outra outro pessoa, lugar. de outro lugar. Essa outra pessoa também pode fazer, Isso é às muito vezes, tudo que eu maravilhoso. faço ou É. até mais, né? Não, e pode trazer outras facilidades, né? Tá Isso. mais perto da casa dela, ela Exato. demorou menos tempo. Sei lá, vai valor, Ou vai... talvez para o isso carro não mais é tão bom. fácil. sei lá, Às qualquer vezes coisa. não é tão bom, mas ela tá passando por uma crise no momento que ela Isso. resolve cortar. E antes era algo Isso. incortável, mas como você cortou, ela Exatamente. se adaptou. Então, o meu maior medo era esse. Então, eu tentei ali, assim, alinhar tudo. A questão do coworking foi realmente planejado para isso. Na hora que eu vi que realmente também algumas colaboradoras estavam insatisfeitas, às vezes com o valor que estava ganhando, porque lá era parceria, era de Porcentagem, né? porcentagem. E aí, uma insatisfeita aqui, outra aqui, eu falei, é agora, é a hora. E aí, eu comecei a oferecer para elas o aluguel, né? Já visto tudo, aluguel, água, luz, já tá tudo incluso, internet e o mobiliário, igual você tinha perguntado, né? Feito na outra pergunta, o mobiliário também, então tá tudo lá. Ela tem que chegar com o material dela e o serviço. E aí, algumas ficaram, outras não. Então, a cabeleireira, eu tô sem cabeleireira lá desde 2022, desde abril. Eu descobri minha gravidez em fevereiro, finalzinho de janeiro, eu descobri muito no início, e aí deu para eu planejar muito bem, sabe? Então, eu trabalhei até setembro. Cecília nasceu dia 14 de outubro. E aí, eu trabalhei até 17 de setembro.
Um pouquinho menos de um mês ali que eu Uhum. tirei, mas com uma semana antes eu não fazia mais os serviços corporais, porque eu tinha que ficar muito em pé, Uhum. a barriga pesava, né? Vocês sabem como é Uma que semana? é. Uma semana. Uma semana antes do Uma semana mês. antes do mês. Isso. Então, assim, dia 17 realmente foi onde eu parei com tudo, mas mesmo assim, ainda ia lá, abria salão, fazia café. Uhum. Eu ficava ali, né? Eu sempre gostei, nunca fui Eu preguiçosa. acho que faz até bem, né? A gravidez a gente já Isso, fica Ocupa a até cabeça. doidona, assim, e Enfim, a hormônios à cabeça flor não da para, pele. né? E aí eu diminuí, o que eu comecei a fazer, na verdade? Eu era uma pessoa que eu fazia, às vezes, 10 massagens no dia, antes da gravidez. E assim, no inicinho, que tava muito fácil, não tinha barriga, eu não sentia nada, eu já estava fazendo, mas aí eu já me programei, eu falei, gente, Precisa vai chegar reduzir isso uma hora aqui. que eu vou ter que reduzir, então eu já vou reduzir agora, Uhum. sabe? Então eu comecei a atender assim, eu atendia 2 de manhã e 2 à tarde. Acabou. Acabou. E é onde eu continuo fazendo isso. Na verdade, eu me limitei até mesmo pela minha limitação física, né? Uhum. Eu tenho ombro ruim, punho ruim, coluna ruim, tudo isso por conta da massagem. Sim, Por conta só ali de 2019 até hoje, hein? sim. Imagina, né, pessoas que estão aí há 10, 20 anos É uma nessa. demanda muito física, né, a É muito massagem. física. Física e energética. Eu falo Aham. muito isso, né? Energia, a massagem é Energia, energia né? total. Então você descarrega na pessoa e ela descarrega em você. Sim. Então isso te faz cansar também, Uhum. sabe? Então hoje eu só atendo, até mesmo por conta das mamadas, né? Da Cecília, eu só atendo 2 clientes de manhã e 2 clientes E à como que tarde. funciona essa gestão das mamadas aí? Então, eu moro onde eu trabalho, né, gente? Eu tenho esse privilégio, graças a Deus. Home office. Home office. Eu também tô nesse privilégio, graças a Deus. Fica no fundo ali, a gente Uhum. adaptou há muitos anos atrás, quando eu me casei. E aí, eu dou desde o início, eu sou uma pessoa prática, então eu jamais, me desculpem as mamães, nem sei vocês, da livre demanda Uhum. da mamada, eu não iria me adaptar, até mesmo porque eu já pensava na minha volta ao trabalho. Então, desde o início, foi de 3 em 3 horas, e a Cecília vai bonitinha de 3 em 3 horas. Segue a rotininha. Isso, então eu me programo nisso. A gente acorda ali 6 e pouca da manhã, né? Fora a madrugada, onde ela levanta mesmo, não quer dormir mais. Dou o mamar e ali de 3 horas eu já sei que eu posso atender, vamos supor, a primeira cliente. Sim. Antes Você das tem um 3 horas. intervalo de 3 eu tenho horas um intervalo. ali. E você tem uma pessoa que te ajuda com ela. Tem uma pessoa. Eu tive que colocar porque o meu marido também trabalha e também trabalha em casa. Sim. Outro privilégio, porque a gente lá tem em que estar casa, a mesma sempre ali. coisa. E aí eu tive que colocar a Gabi, um anjo que caiu no céu, assim, do céu pra gente. E aí ela me ajuda com a Cecília, né, de segunda a sexta, por conta disso. Porque, querendo ou não, às vezes que eu não tenho cliente, eu tenho que estudar. Eu ainda não voltei à faculdade, né, não retornei, mas eu tenho outros cursos que eu, louca, na minha licença maternidade, comprei e ainda estou fazendo. Então, eu vou lá, dou mamar, volto. Se eu não tenho uma cliente, eu dou uma estudada, ou eu faço alguma postagem, alguma coisa, porque ainda assim, eu ainda fico na administração, ainda fico no Sim. marketing, mídias sociais, enfim, eu ainda sou ali A por cabeça. trás, a cabeça pensante de tudo. Tem algum desses serviços que você terceiriza, por exemplo, contador, algum que você pensa em terceirizar agora com a maternidade, que talvez as coisas puxaram um pouco mais? O contador sempre foi terceirizado, né? O contador é a pergunta que eu faço, até para levar um para o exemplo, lado né? da pergunta, porque é o que é básico, O todo mundo contador sempre terceiriza. foi terceirizado desde Assim, lá. o contador tem que ser, né? Tem que ser, né? Não tem. Porque imagina não a sei que gente. você seja contador. Isso, exato. Aquelas queria. Só para fazer tudo. Mas o contador, ele é terceirizado só, gente. E assim, como eu falo, eu precisava muito de uma terceirização para as minhas redes sociais. Sim. Às vezes eu quero fazer muito porque eu gosto muito da perfeição. Não estou falando que as minhas redes sociais são perfeitas, não. Eu tenho muito que aprender ainda. Mas eu faço as artes, porque eu tenho um curso de designer gráfico, né? Quando eu formei em publicidade. Então, eu mesma que faço as artes de todos os posts. De todos os posts. Mas agora eu tô terceirizando um pouco, né? Vou começar a fazer umas reuniões com uma mídia social, né? Que ela vai ficar por conta disso, na verdade, por um tempo. Ela vai me dar o caminho, que eu fico meio perdida. Mais. Então eu tô meio perdida, então para eu aprender mais ela vai me dar, então eu tô direcionando isso para ela agora. Mas Legal. ainda não é assim. Você não entregou, né? Não, eu não sei se eu consigo. Mas eu falo que o processo de delegar, ele é um processo.
Porque, primeiro, para você delegar, você precisa ter o processo estruturado. Uhum. Você não consegue delegar nada que não esteja estruturado. Exatamente. Faz aqui meu financeiro. Tá, mas me dá... Como é que você faz aí hoje? Ah, não faz, não sei. Não, tá Não tudo... tem jeito, Então, você não consegue delegar se tá estruturado. E outra coisa que eu gosto muito de falar é que delegar é diferente de delargar. Então, o delegar, você entrega e acompanha. Isso. E você aprende, e você vai vendo como é que tá sendo, você sugere, você recebe crítica, você recebe sugestão. Delargar é você entregar e faz do jeito que você quiser. Isso, e não isso. funciona, porque não. a sua cara, o seu negócio tem a sua cara. Exatamente. E ele precisa continuar tendo a sua cara, né? Exatamente. Mas eu acredito, assim, vou puxar a sardinha pro meu lado, porque a minha empresa é de terceirização de serviços. Aham. Então, é um negócio que eu super acredito. Hoje, Claro. hoje a minha empresa cuida do financeiro de várias empresas, e o meu financeiro é uma outra empresa que cuida. Porque eu realmente acredito no processo de terceirização. Claro. Porque eu acho que, principalmente quando a gente fala de financeiro, a gente não pode envolver emoção. Uhum. O financeiro, ele não pode ser emocional. Verdade. A partir do momento que você escolhe pagar um fornecedor ao outro porque esse é mais gente boa, só que o outro te cobra mais juros, você tá perdendo dinheiro. Exatamente. Então, quando você passa para alguém que vai olhar de fato o financeiro, isso faz toda a diferença. Eu acho que tudo ainda mais eu falo no meu caso em questão, o meu serviço ali, ele é a estética. Sim. Né? Eu atender é essa, isso. Né? Então, assim, às vezes pode ser que se eu delegue essas funções, né, eu terceirize as outras milhões de funções que eu faço, eu vou me dedicar muito mais. Não estou dizendo que eu não dedique, porque realmente eu tento entregar 110, 150% de tudo que eu faço. Você só não vive, né? Eu só não vivo, eu dedico, exato. eu só não vivo, né? E agora Isso. eu aproveito para não dormir quando eu tô com a Cecília e trabalho. E trabalha. Aí eu faço uns gêmeas. posts, já coloco ele lá, já deixo agendado, sabe? Programo. Aí, o que eu vou fazer amanhã? É isso. Não é muito vive. louco isso. Porque eu super te entendo, porque eu também sou controladora. E eu gosto. E é um negócio que dá prazer. Mas o que eu falo muito que quando você entrega pra alguém fazer, além de você ter um serviço melhor prestado, apesar de ser difícil a gente ouvir isso, porque fala, eu faço do melhor jeito que a minha empresa, não é. Não é. Tem gente que conhece, que estudou e que aprofunda e que vai te sugerir coisas que você nunca imaginou antes. Exatamente. Além disso, você vai ter tempo livre pra você ou ganhar mais dinheiro, ou passar mais tempo com sua família, ou dormir mais, ou fazer qualquer outra coisa que seja mais prazerosa do que isso. Existem várias. Eu também amo fazer o financeiro. Exatamente. Mas existem outras coisas muito mais prazerosas do que fazer o financeiro. Assim como as redes sociais, assim como atendimento ao cliente, enfim, acho que tem várias coisas. Mas eu acho que a gente precisa focar, tipo assim, eu sou boa nisso, cara. É o foco. Eu sou boa no encantamento, eu sou boa em fazer a massagem, eu sou boa nisso aqui. Deixa eu ganhar mais dinheiro, então, Exatamente. com isso, É igual, assim, eu vou fazer infoprodutos. Sou Aham. louca pra fazer infoprodutos. Só que eu não tenho tempo. Exato. Primeiro eu preciso de estudar pra entender como que eu faço infoprodutos. Aham. Produtos. Produtos. E aí, lá em 2021, eu comprei um curso pra isso. Eu não acabei ele até hoje, sabe? Porque é isso, eu vou fazendo isso. E acaba que, realmente, se você não focar, você não se dá Exato. os 110, 150, isso. que é o meu Que é o objetivo. padrão, né? É. E assim, uma coisa que você falou, a questão de você talvez não vai ser a melhor pessoa para executar isso, apesar de você ter o apego, você ter o jeito, a pessoa não vai fazer do mesmo jeito que Não você vai. faz, não faz. Mas eu sempre brinco com o pessoal que tá começando, que eu falo assim, olha, você quer contratar alguém? Tudo bem, tá na hora de contratar. Mas será que seu tio que tá desempregado há 3 anos é a melhor pessoa mesmo para exercer essa função? Qual que é a chance num processo seletivo de ser ele que passaria para exercer esse cargo? Exato. E às vezes é a mesma coisa, né? Tipo assim, se fosse ter. Eu brinco muito isso, assim. Hoje, se você fosse contratar uma pessoa para fazer o que você faz, você acha que não teria ninguém que faz de uma forma melhor, que faz de um jeito melhor, que faz. Às vezes tem. Claro. Talvez não é do seu jeito, mas às vezes Claro. é melhor, às vezes é diferente, tudo. Então tem Igual ela que falou, ter às essa vezes te dá uma visão balança. que você nunca pensou teve. antes, né? Com E certeza. até por ter experiência. A Maria hoje, ela faz o financeiro, tô inventando números, tá? De 1000 pessoas, amém, 1000 empresas. amém. Oremos. E aí, então, tipo assim, nessas 1000 pessoas, querendo ou não, ela aprende. Isso. Ela pega uma Vários coisa de processos. uma outra Isso. empresa, faz uma coisa que é legal, opa, a partir de agora eu vou aderir isso, pega uma terceira empresa. E isso vai criando ainda mais o know-how, né? Ela apresenta pra você o financeiro e fala assim, ó, Maria, eu gosto muito de ver, sei lá, tô inventando, viu, gente? É o serviço dela, não tem a menor ideia. Mas eu gosto de ver semanal, eu não gosto de ver mensal, porque o meu produto funciona, porque eu alugo meu por semana. E aí ela adapta e fala assim, fulano, você tem um serviço parecido? Semanal te atenderia melhor? Exato. Isso, Então você com vai certeza. até... E não só isso, até sistemas, né? Cara, esse sistema aqui vai te atender melhor que esse que Exatamente, você usa. exatamente. Esse outro, olha, esse que você tá usando, tem um outro Isso aqui que é muito bem melhor. personalizado, né? Total personalizado. E serviço personalizado é legal. Exato. É. E eu sempre falo isso pro cliente, e é muito engraçado, porque geralmente o cliente
me busca quando ele tá sem tempo, né? Ah, Eu preciso terceirizar É. porque eu tô sem tempo. Concorda? A grande com maioria. certeza. Assim, 95%. Aham. Os outros 5 eu falo assim, não, eu quero profissionalizar. É. Não, os Aham. 95 eu tô sem tempo. Tá, então a gente precisa fazer uma reunião pra eu entender a sua demanda, pra eu conseguir fazer a sua proposta pra Te gente atender da conversar. melhor forma. Não consigo fazer reunião. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Isso eu não consigo te ajudar. É. Não tem como eu entrar dentro da sua cabeça e saber como é que funciona hoje. Exatamente. Mas assim, grande maioria é demanda de tempo mesmo. E é um negócio personalizado. Eu falo, ó, tô te mandando a proposta, e a proposta é personalizada pro seu negócio. Isso, Se exatamente. você olhar e falar assim, não quero isso, eu quero colocar aquilo outro, nós vamos fazer. Não existe proposta padrão, Aham, tá? com É. Então isso é certeza. muito legal. É o que você falou, eu quero comprar. Você atende uma padaria. A É. padaria precisa de um fechamento diário. Não tem Com jeito. certeza. Você atende uma empresa de serviço, de engenharia, às vezes vai fechar bimestral. Porque a entrada e Semestral, saída vai ser trimestral, diferente. exatamente. Então, assim, é Minha muito obra vai demorar personalizado. 6 meses pra É, terminar. é Se muito puder personalizado. fechar E essa enquanto isso, personalização que é legal, eu Que acho. faz a assim, diferença, que com faz a certeza. diferença. E conta mais um pouquinho pra gente desse processo de retorno, assim. Porque eu também comecei a empreender com a maternidade. Uhum. Também não, você começou bem antes. É, Mas eu passei por um processo de abrir um negócio e falou assim, por incrível que pareça, eu comecei a estudar. Eu fiz curso, abri empresa, fiz tudo na minha licença. E comecei a implantar. Só que eu sinto que a gente muda. uhum, Você sim. sentiu essa mudança? Tipo assim, Sim. agora eu tô me vendo de uma empreendedora diferente, tô agindo de outra forma, tô atuando de uma forma diferente depois da maternidade? Na verdade, várias vezes eu pensei em desistir. Aí eu não era desistir, era assim. Eu não pensava em babar, na verdade, eu não sabia nem o valor de babar, Sim. gente. A gente sempre pensa que é uma coisa assim, né? Luxuosa, né? Luxuosa, É. só gente muito de poder aquisitivo muito alto e tal. E ali eu nunca tinha ido para esse universo. Então eu falava, eu comecei a falar assim, eu vou ver. Como que será? Vou procurar, vou buscar. Não tinha buscado ainda. E aí eu ficava pensando. Eu comecei a atender ali em janeiro, onde eu ainda estava no meu outubro, novembro, dezembro. 4 meses. Não, era no meu 3º mês, isso. Aham. Porque eu comecei Nossa. a contar mesmo em novembro a minha licença Licença. maternidade, quando saiu. Eu ainda Então, não vivia. na verdade, porque foi meio de agosto, de outubro, né? Aham, então tinha 3 meses e meio. Isso. Aham. E aí, em janeiro, eu já comecei assim, com comichão que eu falo, né, gente? Eu quero fazer alguma coisa, eu quero Preciso trabalhar, movimentar. eu preciso movimentar. E aí eu comecei vir com um projeto, na verdade, que eu já estava antigamente, que eu queria ter colocado ele em prática na minha licença maternidade, que era uma linha de skincare com meu nome. Legal. Para ajudar, visando somente para ajudar as minhas clientes que iriam ficar sem mim Aham. naquele período. E pelo meu medo lá, que eu falei De com vocês, de perder, perdê-las, de tudo. eu pensei, vou achar uma forma de ficar em contato com elas. Então, eu vou criar uma linha de skincare personalizada para cada uma delas, porque eu tenho aqui, né, a ficha completa de todas elas. E aí, a gente vai sempre estar conversando. Eu vou mandar entregar na casa delas e tal. Enfim. Encantar. Enfim, gente, não consegui fazer, óbvio, né? Muita coisa, vocês sabem como é que é. Só 138 coisas você faz por Né? dia. Não conseguiu encaixar mais essa. E aí, Não conseguiu. E aí, não foi feito. Chegou em janeiro, eu comecei. Ai, mas eu tenho que fazer. E assim, era assim, ó. A Cecília mamando no peito e eu assim. Canva. Não, gente, Canva é vida, né? Porque eu era do CorelDRAW. O CorelDRAW no computador e tal. mas- Com Canva é vida. Eu fazendo. E aí, criei a minha marca de skincare. Criei a marca e comecei. O que eu quero, o que eu vou fazer e tal. E criei a minha linha de Seu skincare, produto, o meu né? produto. E falei assim, bom, tudo na vida eu sempre fiz assim, eu mesma sempre fazendo, tudo. Dessa vez eu pensei assim, eu acho que eu quero uma ajuda. Eu preciso de uma ajuda também porque eu estou de licença de maternidade, mas uma ajuda também financeira para dar um start, para chegar uma empresa Pra investir Pra mesmo. investir ter mesmo, sabe? Um lançamento uau. Isso, uau, exato. Uhum. Porque o que adianta eu fazer aquele lançamentinho ali, Aham. nananana, começa a ir pra frente, depois não vai. Então, eu Uhum. quero uma coisa bacana. E aí, fui em busca de investidor. A gente tem um amigo que ele trabalha com isso, né, de investir em startups. E aí, a gente começou reunião, gente. Aí, era o meu teste para ver Se você conseguir voltar. isso, era o meu teste, foi o meu teste. Então, eu fazia assim, Fúvio, meu marido, olha, você vai ficar com a Cecília tal dia, tal hora, porque eu tenho a reunião com fulano, tá bom. Aí ele ficava.
Aí fomos vendo. Foi dando certo. Nisso, eu já comecei a atender algumas clientes que me procuraram para tratamento que precisava de ser agora, tipo pós-operatório. A pessoa operou, ela precisava de fazer a Sim, drenagem não dá dela pra ali. esperar. Não dava para esperar. Aí eu comecei a colocar meu marido. Obviamente, chegaram uns dias que deu briga, né? E começou aquela... mesmo? Jura? Você teve briga no casamento depois de ser menina! mãe? Eu achei que fosse só eu. Nossa, que alívio! Por esse mal eu não passei. Desse você não Tá passou, vendo? né? Esse mal E eu não aí, passei. tem seus prós e contras, né? E aí, assim, a gente queria matar, então eu falei, meu Deus. Lá em casa eu falo assim, ainda bem que aqui em casa tem grade. Porque senão você bem joga, que a né? É por sei isso lá. que eles mandam você já colocar a rede até lá antes da Isso, eu criança acho que não é nem pra nascer. criança, né? Porque a Não, criança É um recém-nascida... Ah, presente isso ao aí. meu marido. Exatamente. Começaram-se as brigas, então. E aí, assim, discussão. Ah, mas eu falei com você que eu tinha e tal, e tal, e tal, e tal. E aí, eu falei assim, bom, eu acho que eu vou atrás de uma babá. Ainda ficou pro segundo plano. Um dia, uma amiga minha chegou pra mim e falou assim, você vai... Eu comentei, falei, ai, gente, eu acho que eu vou ter... A gente fez um primeiro encontro de amigas lá em casa, né? Porque eu Porque dou tinha um mamar, neném, né? eu dou mamar, então eu não posso ir pra rua, né? Aham. Livre, leve, solta, mais. Como pai. E aí... E aí... Tem uma maravilhosa que é, o Exatamente. pessoal me pergunta, fala assim, nossa, você tem vontade de ser outro filho? Se eu for pai, eu tenho. Vamos Eu trocar, fui vamos pai, ver. Se eu puder ser pai na próxima, né? eu tenho. Aí eu tenho, até mais 2, quem sabe. E aí, comentei, falei, gente, eu acho que eu vou ter que pôr babá e tal, não tá, acho que eu vou ter que pôr babá meio horário. Vou ver com a minha mãe se ela pode ficar meio horário e eu ponho a babá, porque eu não tenho nem noção de preço, deve Quanto ser que custa. caríssimo e tal. Enfim, uma amiga minha chegou e falou, Bárbara, você tá precisando de babá mesmo? E ela sempre me perguntando, toda vez que a gente encontrava, ela me perguntava. Eu falava, gente, será que a Carol tá querendo virar babá, né? Ela faz doce, será que ela vai mudar de carreira? Enfim, eu comecei a conversar isso com o Fúvio. Sobre babá e tudo. E ele falou, a gente não tem condição e tal, né? É muito caro. E eu realmente não tinha voltado a trabalhar de fato. Eu estava recebendo pelo governo, né? A minha licença. Tava de licença maternidade. E de aí, empresária. De empresária. E aí eu tinha que refazer o meu financeiro. Sim. Né? Óbvio que eu tinha um dinheiro em caixa. Eu saí... Uma estruturou, reserva, né? preparou, igual você pra falou, me... foi algo planejado. Exatamente. Eu me preparei para aquilo ali, guardei dinheiro, tanto para eu voltar, quanto para eu ficar tranquila. Tempo, né? Enfim, surgiu e eu falei, não, eu vou colocar, porque eu preciso. E as brigas eram essas. Tipo, eu não vou parar de trabalhar para você ficar lá batendo papo no salão. Eu tava batendo papo no salão. Aí eu falei assim, que lindo. Não, então tá bom. Falei, não, gente, precisa de uma babá, porque senão, né, a gente vai julgar da janela, vai dar aquela confusão. E aí eu fui voltando, até que eu anunciei a minha volta mesmo, 14 dias antes de eu, de fato, sair da licença, maternidade, mas eu já tinha feito esse teste, por isso que eu falo assim, eu sou tão programada, né, que assim, eu fiz esse teste com essa linha que eu iria lançar, ainda tá para um futuro próximo, quem sabe, que eu fui fazendo reunião em cima de reunião para ver como que ele ficaria, como que ele vai ficar, e aí eu dava mamar, reunião. Voltava outra reunião. Vamos ver se ela vai ficar bem. Vamos ver se ela vai ficar bem. Né? Naquele início ali, obviamente, era uma maravilha. Quando eu voltei de fato, ela estava ali já com aquela ansiedade de separação, funciona, né? Para uma reunião funciona. Para uma reunião funciona, exatamente. É a ausência rotineira, né? Exatamente. Frequente ali. E aí eu fui voltando. Tá, menina, começou ali já. Quando... Ela tá com 7 meses. 7 meses. Quando começou, foi assim, a Gabi, ela fez um teste lá em casa de 17 dias, porque eu ia viajar no carnaval, pra Bahia, foi a primeira viagem dela. E aí, era do dia 1º ao dia 17, depois vinha o carnaval, a gente ia viajar. E aí, ela ficou por 17 dias. A Cecília ainda não entendia quem quer quem e tal, e blá, então ela, nossa, adorava, ficava, não chorava, ela é muito boazinha. Eu também sou privilegiada com isso. Por enquanto, né? Não, eu também sou. Senão vocês vão falar assim, eu conto ou você conta, né? Não, acho que com 7 meses eles já têm uma pessoa. Eu tenho 2, eu tenho um super tranquilo e o mais agitado do Brasil. Eu sei que já é bom, já é tranquilo desse tempo. Pois é. Tem o que come a comida e o que taca na cabeça do irmão. Tem a opção. E vai mudando, né? Então, assim... Não, assim, eles têm picos, né? Mas eu acho que
quando chega com 7 meses, você fala, é um bebê tranquilo, ele tende a ser Isso, um é um bebê tranquilo. tranquilo. O Ela só Otto é um realmente bebê dá um tranquilo escândalo também. Em alguns quando eu tô momentos. saindo e ela... Por quê? Eu acho que foi a ansiedade da separação, ou, na verdade, veio primeiro ela ver que somos duas pessoas, né? Uhum. Tem um nome pra Separação, isso? tem. Eu li Quando outro acaba a dia. esterogestação, Isso, né? a esterogestação, exato. E aí ela berrava, e aí eu comecei a fazer. Gabi, vamos lá me levar na porta, né? E, porra, eu tô a passos. Falei palavrão. Pode Tirou falar, ela. tá tudo bem. A gente tá falando de jogar os outros na isso, janela. Palavrão é o menor dos nossos problemas. Mães, né, gente? Mãe. E aí, comecei a levar, ela me levava na porta, e aí a médica falou, Bárbara, quando você voltar, você também fala com ela. Uhum. Voltei. E aí, essa mudança foi assim, né? Eu falo muito, né, gente? Vocês Não, tá perceberam que eu até me perdi, amei. mas eu lembrei da pergunta, foi. Adoro. A pergunta foi, as mudanças, assim, né? Era Da isso. sua Divisão, Da minha personalidade. personalidade. Aí, então, eu tava desistindo falei assim, não, eu sou ciumenta. Então, vamos lá, voltei. Uhum. Me achei. Eu sou muito ciumenta. Então, a Gabi começou a ir lá pra casa e eu falei, eu vou ter ciúmes dessa menina. Sim, eu tinha essa E ela, mesma sabe, neura. ela começou a tirar foto depois do banho com as roupas que ela colocava na Cecília. E eu falava assim, mas essa roupa é pra sair. Gente, mas essa roupa não é de ficar dentro de casa. A mãe, né? Eu tenho gavetas separadas. Separadas. Pois Eu também só fiz que isso. coitada da menina novinha, daqui a pouco a roupa nem tá servindo. Era Não. isso que a Gabi falava. Tem que colocar essa roupa. E eu falava, eu vou ficar com ciúmes. Quando você tiver sua filha, você coloca a roupa que você Isso! quiser. E aí eu ficava assim, eu vou ter ciúmes dela, nossa, meu Deus. Aí eu comecei. Aí no primeiro dia foi muito tenso. A Cecília passou por um probleminha no rosto, que ela pegou um mormaço, na verdade. Mãe de primeira viagem, a gente esquece que mormaço queima mais que o sol. E aí ela tava muito queimada. Então foi, a Gabi chegou, eu tava saindo pra trabalhar e o essa rosto. questão. E eu fiquei muito ansiosa. Então eu passei a minha ansiedade pra ela, Sim, não isso conseguia acontece dar mesmo. mamar e tal. Nesse dia eu falei, no primeiro Não vai dia dar certo. da volta do trabalho, eu falei, não vai dar certo, eu vou ter ciúmes daquela menina ali, eu não quero essa menina. Aí passando uns dias, ela ficava assim, ô, minha filha, não faço não. Eu falei, o que ela tá chamando minha filha de minha filha? Meu Deus! Não, para com isso, Jesus, ela é minha filha. E eu fiquei E só com um ciúmes. parênteses, eu não sei se a ficha já caiu, porque você ainda não concluiu o pensamento, ou se ela vai cair daqui uma semana, quando você assistir o podcast, que você também sofreu muito a angústia da separação, né? Você pôs a culpa nela, mas Isso! a Cecília passou pela angústia da separação Gente, e não foi só a Cecília. Não, eu acho que mais eu, sabe? total. Nesses primeiros A dias gente foi. passa pra eles a nossa angústia. Nossa, né? eu fazia massagem, eu tinha dó das clientes, porque eu fazia massagem pensando lá. Falava, ai meu Aham. Deus, eu tô deixando ela, coitada. E a mãe, obviamente, né? Nasce a mãe que se culpa, né? Que todo mundo vai Nasce me a falar. culpa, é a culpa. Isso, então eu ficava me culpando, eu ficava com medo de não ver. Os desenvolvimentos. Ela isso, perguntar, eu não vou ver. Eu isso, tinha essa sabe? neura também. E aí eu pensei em desistir. Falei, gente, não desisti, vou tentar parar um pouco mais. Uhum. Sabe? No mínimo um ano, eu falei, gente, o governo tinha que dar para uma mãe, sabe? Isso é um papo sério mesmo. No mínimo um ano, Um ano. sabe? Porque tem as vacinas, tem. E pro pai, né? O pai virar pai, talvez ele ficasse Isso, um ano exatamente, né? Ali, tendo Eu aula. acho, rapidinho, só um parênteses muito engraçado, que quando você fala assim, o governo deveria dar um ano, eu acho fantástico, mas agora pense você como empresária, uma funcionária sua, fala Claro, eu preciso assim, de um eu ano. sou O empresária, funcionário fala, eu exato, preciso de um ano. né? Você É fala, complicado. ok, eu preciso ter 30 funcionários. Exatamente. Mas você sabe que você vai ficar um ano sem, e o governo vai estar arcando com isso, você se organiza e Exatamente. faz outra pessoa. Você não se organiza, a não ser que você seja grande. Eu tô pensando assim, obra. Obra a gente trabalha com funcionários CLT. A gente não tem Uhum. opção de parceria, a gente não tem opção de contratar também. Enfim, é um sindicato muito forte. Isso. É justo, é uma Mas eu acho que pessoal mesmo no com CLT. muito pouca instrução. Então, só pra gente, tipo assim, meu pensamento, tá? Aham. Vamos supor, eu tenho na minha obra hoje 10 funcionários, que eu preciso de 10 funcionários para Uhum. executar uma obra. Se desses 10 funcionários, 2 virarem pais, eu vou ter que fazer uma conta que, vamos supor, a cada X anos eu preciso aumentar a minha equipe, em vez de ter 10, eu vou ter que passar a ter 12. Uhum. Beleza. Hoje, eu fazendo essa conta, eu não consigo bancar 12 funcionários Mas CLT. 2 vão estar sendo bancados pelo governo. Pro É isso que a gente momento- é isso que a gente tá pontuando. Mas eu não posso, no dia que ele saiu, arrumar alguém. Eu Pode. tenho que... Não é assim. Não, você vai ter que ter 30 dias de treinamento. Você vai ter que ter um prazo de treinamento, você vai é ter que ter uma complicado. ficha, Eu acho vai ter assim, que é ter um todo ponto um muito sistema. complicado. Agora, em compensação, se você vira para uma Petrobras, não sei que a Petrobras também não vai ser um bom exemplo, mas se você pega, sei lá, o Odebrecht, e fala com a Odebrecht assim, olha, você tem que ter
20% a mais de funcionários, ela fala, tudo bem, contrata 100. Aham. Pra ela não pesa, igual pra Sim, mim pesa esses claro, dois com que você vai certeza. ter, entendeu? Assim, eu entendo super em questão até de, mesmo que eu não tenha ali CLT, até mesmo quando elas eram minhas parceiras de 50-50, é complicado. E aí, pra mim, seria até pior, porque ela ia virar pra mim e falar, beijo, até daqui a um ano. Aham. Porque Até a daqui a um gente não tem nem, assim, a gente tem um Nenhuma- contrato, Aham. certo? Porque eu Mas sempre você não fiz tem nenhuma contrato com elas. Não obrigação, tem nenhuma né? obrigação, nenhum vínculo empregatício. Sim. Então, ali, beijo pra você e foda-se a sua agenda. Aham. Entendeu? Só que, no lado mãe, É. quando eu falo assim, a gente precisa de um ano, no lado mãe, eu falo, gente, um ano. Ainda é pouco, eu acho, sabe? Porque é vacina, sabe? Que você fica assim, meu Deus, vai dar vacina, eu tenho que ficar no outro dia com ela, porque é No outro dia febre, é com não sei o ela. quê, é não sei o São quê. 2 dias de caos. Eu tenho sorte que ela, igual eu falei, ela é muito boazinha. Então, Aham. foram poucas as vacinas até agora deu que ela reação. que deu alguma reação, sabe? Mas o cansaço, enfim. É. São N questões, né, que eu acho que isso tinha que ser revisto, na Revisto. verdade. Revisto. Um ano, Rever beleza. Um ano é tudo. muito, ok. Coitado do empreendedor. Coitado do empresário. Mas 4 meses, gente, é muito pouco. É assim, é desumano. Você nem entendeu ainda que você Sabe? é mãe, Exatamente. a criança nem entendeu Exatamente. ainda que ela é uma criança. Exatamente. Você ainda tá assim. Eu, graças a Deus, o meu puerpério foram 60 dias, né? Eu ainda tô no meu. Meu filho tá fazendo 2 Não, anos na hoje. verdade, eu, Eu ainda nem às entendi vezes muito eu bem. ainda acho que eu estou no puerpério, obviamente, né? Dá uns rompantes, assim, É. né? Umas Ah! surtadas. Né? De madrugada. Ano, mãe, de Que madrugada. isso? Tem 2 noites que eu surtei. Por isso que eu falo, Isso. gente, eu ainda tô no puerpério. Enquanto eu me permitir dizer que eu estou no puerpério, eu Isso. justifico Porque, a minha né? loucura, né? Não, exatamente. Eu tenho uma ótima Puerpério, desculpa tô dando agora. mamar. Você pode justificar, porque É. antes era, tô grávida. É. Maravilhoso, todo É. mundo fazia tudo pra você. Agora é assim, eu tô amamentando. É. Depois do amamentando, eu ainda estou no puerpério. Eu tô no puerpério. E eu queria desistir. Enfim, era isso, mas não deu, as contas não param. Realmente, Os boletos não os boletos entenderam não a ideia de que entenderam. a Eu gente também não ia precisava dar um conseguir, tempo. né? Não Não ia. ia, gente. Em janeiro eu tava A ali gente que é ligado dando 220, eu e a mamar. Maria, a gente conversou muito. A gente teve filho praticamente na mesma época, um mês de diferença, diferença. os meninos têm. Então, tipo assim, a gente conversava muito sobre isso. Tipo, se eu não começar a fazer alguma coisa agora, eu vou Isso, começar eu vou a surtar, bater a eu cabeça vou na surtar. parede. Foi vou aí que eu comecei a fazer reunião atrás de reunião pra É. lançar um produto que, na verdade, a vai gente lançar só começa- depois. E a gente começa a ter ideias loucas, né? Nossa, Eu e menina. Letícia tivemos uma ideia louca. É isso. Começamos a fazer um negócio, tipo assim, depois que você fala assim, gente, De É onde isso. surgiu essa ideia? A Onde que eu tinha aptidão batido nenhuma pra esse É negócio. isso, exatamente. Então, e a gente fica meio cega. É. Surgiu meio da cega. necessidade de Interna. fazer algo Isso. e que adaptasse Que a faria sentido rotina e que aquilo faria ali. sentido para ocupar a cabeça naquele momento. Exato. E hoje Mas- eu adaptei a minha rotina a isso, igual eu falei com vocês. Eu continuei nesse limite. Eu coloquei esse limite para poder viver a Cecília, Sim. né? Para não deixar tudo para Gabi. Gabi, Gabi devolve, minha filha é minha. Gabi, a filha é minha. Eu amo você, ela te ama, ela é minha. exatamente. Só pra deixar claro. Então, assim, porque eu sou ciumenta, gente. Aí a gente ficava brincando às vezes, né? E se ela falar papai primeiro? Aí papai, eu não ligo não, porque é o pai dela. Agora, se ela falar Gabi primeiro, eu não vou gostar. O Você já neném do viu meu um filho falou vídeo? Alexa. Do meu Ai, tio, maravilhoso. do Já meu um primo. neném do século, Ele falou né? mamãe e Alexa. Falou papai, Maravilhoso. não. Agora, vocês já viram um vídeo da menina que tá fazendo 4 anos e a mãe vai entregar o primeiro pedaço do bolo e ela fala, filha, fala o nome da menina, não lembro agora. Fala aí, agora entrega o primeiro pedaço pra pessoa que você mais ama na sua vida. E ela fala, vai pra Paula, que é a babá. A mãe Pensa. Aí a isso. mãe fala assim, ninguém mandou perguntar, né? Exatamente. Vai lá dar pra Paula. É isso, Aí sabe? ela falou, não, mamãe, é pra você. Ela falou, não, minha filha, Agora não já tem foi. problema. dá Gente, pra eu sou Paula. ariana, Tenho certeza né? que ela Então, tem assim, trauma até hoje. eu tô aí, te tá entendendo, vendo? tá Eu sou rolando um ariana, feeling sabe? Então, o ariano, ele tem um problema, além Tem. do que eu sou controle. controladora, tenho muitos ciúmes, assim, com amigos. Eu não falo nem ciúmes, eu acho que eu não tenho nem ciúmes do Fulvio, mas eu tenho da Cecília. Aham. né? Aham. Então, com a Gabi, com várias outras pessoas. Eu paguei muita língua até hoje, já, com as Qual 7 mãe meses. não pagou? né? Desafio, mamãe que não pagou língua. Vem aqui conversar com a gente. Por favor, né? O Ô, próximo gente. podcast, mãe que não pagaram pagaram língua. Duvido que Vai durar 3 segundos. Começou o podcast, acabou, gente. Obrigada. Não tivemos Não tema. existe. E é isso. Mas o negócio que você falou de curtir, eu acho que nós, empreendedoras, temos o privilégio de conseguir ajustar. Foi o que você falou, Isso, ajustei minha rotina, exatamente. ajustei meus atendimentos para eu conseguir curtir a Exatamente. Cecília. E eu li um texto que é sensacional, que ele fala que se a gente considerar que a idade média do brasileiro hoje é de 80 anos,
e que a gente teve os nossos filhos com 30, Uhum. a gente tem 50 anos de vida ao lado dos nossos filhos. Desses 50 anos, os 2 primeiros representam 5% do tempo que você vai passar com seu filho. 2,5%, certo? Uhum. 5%. Uhum. O que é 5% Nada. na vida de um ser humano? Nada. Nada. Cara, que privilégio Passou, a né? gente... Se a gente parar pra pensar, o nosso passou. Fez 2 anos. Exatamente. Que privilégio nós temos de podermos Isso. dedicar esses 5% a mais do que a grande maioria dos brasileiros, Exatamente. da população Que mundial tem que ir, consegue, levantar cara. e ficar o dia inteiro E ficar fora. fora. É. São 5%. E assim, estamos construindo, com certeza, seres humanos melhores. Uhum. Sim. Com De estar certeza. ali, de com certeza. acompanhar, de instruir, de, né? Porque existem outros estudos também que falam que os primeiros 2 anos é onde você molda o caráter. Claro. É. E a mãe, né? É. E a mãe que faz ali. isso. É, não tem jeito. né? É quem tá perto, né? Isso. Então, assim, é fantástico. Quando eu li, e assim, esse texto a gente pode levar para um outro lado também, que o desgaste nesses primeiros 2 anos é imensurável. Aham. É Imensurável. É São imensurável. 2, eu falo que hoje fez aniversário de 2 anos do Otto, de 2 anos que eu não durmo, de 2 anos que eu não tenho vida própria, de 2 anos que eu saio, não Que eu saio me pra jantar alimento com de meu pão de marido, queijo, passar que eu como tempo. comida fria. Ai, comida enfim. fria, gente. Nossa. Então, assim, mas é 5%, sabe? É. Vale a pena. Vale. Na hora que você tá ali no caos, você fala assim, não é possível, Isso. isso não vai acabar nunca. Aham. Mas você fala, tem 2 anos que eu não durmo, é tempo pra Aham. caramba. Mas é ok, 5%, cara. Daqui a pouco ele não tá nem querendo te quer, ver. não, Como não é? quer. Que Mãe, me você não sabe abraçar o nada. quê, mãe? Que me É. abraçar o quê? Me deixa na Exato. esquina do colégio ali pra ninguém ver, sabe? Imagina o infarto. E eu falo isso rolar. do Ah, pagar se prepare. língua. Eu falava vou assim, pagar pior. gente, jamais cama compartilhada? Tá doido, minha menina Até você levantar dá 5 vezes de mamar até 2 madrugada. anos, minha menina com 6 meses, acabou, Desmamei. desmamei. E aí, outro dia, eu tava conversando com um amigo meu, e ele falou assim, Bárbara, eu ando, não sei exatamente, mas vamos colocar que eram, tipo, 8 quarteirões pra levar a minha filha na aula, a filha dele tem 4 anos, com ela no colo. Aí você vira pra mim e fala assim, nossa, mas a menina Aqui, desse não tá tamanho... andando. Sabe por quê? Daqui a pouco... Não cabe mais no meu Acabou, colo. não cabe mais, eu não consigo mais carregar, ela nem vai querer mais e tal. Aí eu pensei, gente, eu acho que eu tô sentindo isso com a cama compartilhada. É. Porque antes eu deixava ela, assim, numa vacina mais Aham, difícil, tá mais não sei o quê, doentinha aí e tá um tal. dengue e É. tal. De repente, começou a me doer demais a coluna de eu tirar ela do Moisés. Aham. Tirava, porque aí eu já comecei a dar mamar na cama, né, Aham. deitada. Deitada, vai É, evoluindo, nossa, Isso, vai maravilhoso. Quando evoluindo, você vai né? A evoluindo mãe de nesses primeira momentos, viagem. você- Eu no primeiro também era só na poltroninha, bonitinha, Pois passou é. 3 meses, eu dormia sem roupa. Tipo Porque aí ele isso. achava o peito É, e mesmo, você, a gente ó. continuava dormindo e a vida se E aí eu resolvia. falei, tá doendo, eu preciso da minha escápula, eu preciso do meu braço, do meu ombro pra trabalhar. Então, assim, amor, colchão no chão. Porque antes eu ficava indignada, né? Eu falava, não, que absurdo, você absurdo não tirar vai o sair marido do da quarto, não, cama. que absurdo, É. pelo amor de Deus. Não, não. Agora é assim, amor, e ainda bota às vezes pra fora, né? Aham. Porque Deita lá no quarto ronca. dele, tá É, atrapalhando tá a gente. atrapalhando. Tá atrapalhando, vai acordar, menina, É, tá roncando. é. E aí eu paguei a minha língua de igualzinho lá em cama casa. compartilhada e Igualzinho. falei, me libertei, porque na verdade eu me sentia culpada por isso. Falava, ai meu Deus, a menina vai. Todo mundo fala que dá 6 meses, se você não colocar ela pra Não vai nunca mais. mais e tal. Enfim. ela Não vai dorme mais. comigo, Eu não maravilhosa. coloquei, tenho 22 anos, durmo na casa da minha mãe, né? 32 anos. Minha mãe fala Gente, isso. vai, A gente tava gente. falando aqui antes de começar a gravar do BLW, né? Que é o Aham. método de alimentação com as mãos. E eu contando que o Otto com 2 anos ainda come com a mão. E aí minha mãe fala assim, nunca vi menino de 15 comendo com mão. É isso. É a mesma história. Eu É nunca vi isso, menino com gente. 15 dormindo na Dormindo cama com a dos mãe. pais. Minha mãe conta que com 3, 4 anos eu virei, a gente dormia, na verdade, porque eu moro, né, nessa casa onde eu moro e trabalho há 36 anos. Uhum. Então a gente dormia num quarto Como dela. você tem cara de 20? Ai, Explica, obrigada, por gente. Otto tem 36. Falei errado, Por favor. 26 Isso, agora anos. corrigiu, tudo O Botox certo. não tá em dia. E aí, ela fala, com 3 anos, você virou pra mim e falou, mamãe, quero... E eu tinha um quarto de brinquedo, eu acho. Mamãe, eu quero dormir no quarto, sozinha. Uhum. Ela disse que minha tia, porque a gente morava todo mundo junto, né? Tia, Aham. avó, era meio casa de indiano, Delícia. assim. Adoro. E aí, ela falou que minha tia ia todas as noites ver se eu tava respirando no quarto e achava um absurdo Você minha vai dormir mãe ter sozinha. deixado eu dormir sozinha. Então é isso, você vê um menino de 15 anos dormindo com a mãe? Não dorme. Não dorme. Gente, vamos aproveitar o Isso. tempo, é Você vê menino isso. de 10 anos mamando? Exatamente. Mama, gente. Não mama no Então, peito. enquanto Vai desmamar. puder, é esse o meu Não curte. sentimento. E aí, eu decidi não parar, né, de trabalhar, mas diminuir a minha carga de trabalho, sabe? E assim, sentir algumas coisas, né, em questão de cliente, assim,
Graças a Deus, todas maravilhosas voltaram. Obrigada, vocês são lindas. 99% mulher, né? Isso. Entende mais. Então, assim, todas voltaram, Perfeito. né, comigo, me acompanharam, vieram outras, eu conquistei muitas mamães, muitas gravidinhas, porque eu grávida e atendendo grávida, gente, a massagem de 1h30, ela ia pra quase 3, né, vocês entendem, então Sim. grávida só fala com... Vamos compartilhar. Como é que de você fez isso? Você gravidez. comprou isso? Você achou necessário comprar isso? Isso. Você comprou Aí isso? agora, E a gente elas acabou mãe e eu matemática, né? mãe, É. 4 horas É. de massagem. A gente chamou Terapia, matemática. isso. A gente só fala né? de Só gravidez, fala a gente só disso. fala de Só montar fala enxoval, a gente disso. só fala de como é que a gente vai fazer. Depois que a mãe Só. fala assim, tudo que eu falei não faz sentido, agora eu vou falar tudo. Refalar tudo. Exatamente. Eu vou só compartilhar um pouquinho da minha história, que foi um Aham. pouco diferente. Uhum. Eu acho que para empreendedores, eu acho que existem, assim, os lados, né? Sim. Eu estava empreendendo, eu estava no auge da minha carreira, da minha empresa, no auge, tipo assim. Eu trabalhei Lembra? durante 8 anos para chegar no público que eu queria atender, para chegar no valor da minha Que eu queria empresa. cobrar. Exatamente, porque eu conseguia agregar não só o valor mesmo do meu Uhum. serviço, que as pessoas entendessem o que eu estava fazendo. Eu tinha tudo programado, tudo extremamente, igual você fala assim, eu tinha planos até 2030. Você brincou assim, eu estava em 2020 e eu tinha planos até Uhum. 2030. Meus planos iam, plano para 1 ano, plano para 2 anos, plano Isso. para 3 anos, plano. Aí um belo dia, Deus acordou, riu dos meus planos, rasgou e falou: hahaha, tome gêmeos. Zero planejada, uma gravidez totalmente aleatória, 100% mãe solo, desde o momento em que eu descobri a gravidez. Eu nunca Uhum. tive apoio com relação ao genitor, né? Que eu nem chamo de pai, genitor. Uhum. Eu não tive apoio físico, eu não tive apoio financeiro, Emocional, emocional, financeiro. nada. Em Parabéns pra você, compensação, né? eu Aham. falo De que é gêmeos. Uhum. injusto eu falar que eu sou mãe solo. Porque eu tenho uma família que vale por 70 pais. Eu tenho Sim. certeza que tem muito pai que não tem o suporte, o apoio que eu tenho hoje. Uhum. Então, assim, hoje eu tenho uma equipe Uhum. que me ajuda, assim, maravilhosamente. Mas quando eu descobri a gravidez, gemelar, gravidez de risco, de natureza. Você não precisa ter nada, Uhum. ela é de risco. A primeira coisa que a médica falou foi: parabéns, você vai ser mamãe. São gêmeos, você precisa diminuir o ritmo. Eu tinha, na época, pessoa psycho, eu aluguei um escritório na Savassi ali, que era onde era o prédio da Séculos, o Central Shop ali, Sim. que ele funcionava 24 horas por dia. Ele tinha lanchonete, que era aquelas lanchonete Automatizada. automatizada, ele tinha segurança e o estacionamento funcionava 24 horas. É o que eu preciso, eu trabalho 24 horas. Uhum. Dentro da minha casa, eu sempre tive muito problema com o home office, tanto que eu nunca Uhum. me adaptei. Eu trabalhava o dia inteiro na obra, aí dava um intervalo ali de 6 horas, fechava a obra. Eu ia pro escritório, comia alguma coisa ali na lanchonete, eu trabalhava, fazia cronograma, orçamento, nananana, ia muitas vezes pra obra noturna. Emendava ali, fechava, abria a obra, ia dormir, voltava pra fechar, enfim, ficava nessa loucura quase 24 horas. Quando ela falou diminuir o ritmo, eu ri, né? Eu falei: não, você não tá entendendo. Não existe Então, essa querida. possibilidade. E aí você vai. No primeiro dia que a médica falou diminuir o ritmo, eu ri mesmo da cara dela. Eu falei: jamais Tô diminuiria. ótima. Eu tenho plano até 2030, se não chegar, eles se adaptam. Enfim, É. pagação Enfim, de tô me língua sentindo demais. super Maravilhoso, Ótimo, né? Ótima. É igual você falou, primeiros meses, tava sentindo nada. Gente, eu treinava, jogava bola, eu jogava futebol. Exatamente. Eu disputei campeonato, grávida de gêmeos. E tava tudo maravilhoso. Eis que você começa a estudar, você vai se inteirando do assunto e tudo, e você descobre que o bebê nasce muito prematuro. Normalmente, numa gravidez gemelar, a partir de 32 semanas pode nascer, porém o pulmão não está formado, porém o bebê vai ficar no CTI, você corre o risco de perder e tal. Eu fui obrigada a diminuir o ritmo. E diminuir o ritmo de uma forma muito ingrata. Por quê? Eu era muito essa questão que eu brinco, era o eu presa, né? Eu era uma empresa, eu Aham. delegava poucas coisas. Eu tinha engenheiras na minha na minha... Parceiras, né? Não eram parceiras, elas trabalhavam para a classe engenharia. Eu queria... No meu organograma, era eu e eu tinha as Uhum. engenheiras. Mas na parte de gestão, eu não tinha ninguém. Eu fazia financeiro, eu fazia orçamento, eu fazia captação de cliente. Eu até tinha a Lamp Brasil, que veio aqui no nosso primeiro podcast, você não viu, vai lá ver. Que fazia toda a parte de postagem, de rede social. Essa parte toda era terceirizada para a Lamp. E eu, de repente, não conseguia fazer orçamento. Eu tenho que fazer orçamento de uma cobertura que você vai ter que subir 30 andares. Você fala: eu não posso. Nossa, você vai ter que fazer isso. E outra coisa, eu falava assim,
Eu cheguei no mundo desconhecido, onde as pessoas tiveram que me dar porque normalmente a galera não te prepara 100%. Não. Ninguém fala assim, Bárbara, vai ser o caos, você vai ficar sem dormir, você não vai tomar Não. Ninguém banho, fala isso. você vai ficar verdade, sem comer, assim, você vai ficar sem isso. Falam, mas é meio que, Sutil. assim, não falo nem sutil. Eles começam a pegar da experiência deles, isso eu acho um ponto, né? É assim, Até nossa, perigoso, nunca né? mais vai dormir. E te zoa. Aham. Ele não chega e conversa com você Aham. assim, olha, então, pode acontecer, você não vai dormir, você não Uhum. vai, sabe? Ele não te prepara realmente, Não ele só prepara. quer te zoar. Na hora que É. você coloca lá que tá grávida, ai, nunca mais vai dormir, nananana, ai, que não sei o quê. Dorme muito agora, porque depois nunca mais. Isso, sabe? Só aquelas É coisinhas só assim. piadinha, né? Agora, tipo, sentar e Trocar uma falar, ideia, vai acontecer desse Né? jeito. Eu acho que falta, né? falta. Sentaram duas amigas minhas que eram mães, e elas falaram, você não tá entendendo. Você não tá entendendo o que está por vir. Senta aí, vamos conversar. 2 ainda, né? Dois e mãe solo. Só senta aí que você vai entender o que tá acontecendo. E elas sentaram comigo e me deram uma realidade. Falei, opa, eu não posso mais continuar passando orçamento. Pode ter sido o drama dessa amiga. Às vezes foi com ela, comigo não vai ser. Mas, sente que isso pode acontecer. Isso. Eu não posso passar um orçamento para eu tocar uma obra que eu não sei se eu vou estar em condições de tocar na época. Uhum. Então foram várias coisas pegando. Eu parei de entregar orçamento, logo parei de pegar a obra. Parei, finalizei as obras, precisei colocar mais uma pessoa ali para terminar de tocar essas obras. Então aumentou meu custo no momento que eu deveria estar reduzindo. Então para mim foi o caos. Os primeiros 3 meses dos meninos eu não vivi. Uhum. Eu não sabia se era dia, se era noite. Eu não sabia se era hora de almoçar, de jantar. Eu não tinha noção de realidade. Um bebê, ele mama mais ou menos a cada 2 horas, no comecinho. Eu não conseguia amamentar os dois ao mesmo tempo. Então, eu fazia assim, exemplo, meia-noite, começou o dia, meia-noite. De meia-noite a meia-noite e meia, o Matheus vai amamentar. De 1h a 1h30, o Gabriel vai amamentar. 2 horas, passou as 2 horas do Do Matheus. Matheus, Aí você o volta pro Matheus Matheus. precisa. 3 horas o Gabriel, 4 horas o Matheus. E nessa meia hora que sobra, você não dorme. Não. Você trata umbigo, Isso. você Troca troca fralda, fralda, você dá cuida banho, cólica. você tira leite É. pra armazenar, você faz isso. O menino tá chorando de cólica, você tem que, com o cabelo pra cima, sem comer, sem dormir, acalmar um recém-nascido que não tá Exatamente. entendendo o E que o tá tanto de cocô acontecendo. que vaza, você troca a roupa inteira, você vai É. lavar a roupa, você vai pendurar a roupa, você Você vai vai fazer pôr mil coisas. máquina pra bater, você vai fazer É isso. isso. Então, tipo assim, surtante. Foi surtante. Os meninos tiveram problema, tiveram que ter isso. Ficaram no CTI. Foi o caos, o caos. Na época do CTI, gente, você não pode entrar com o celular no CTI. Aham. E as obras bombando, você deixa tudo lá de fora. Eu fiz cesariana, eu não podia beber água, tava inchado, meu pé tava desse tamanho. Eu não podia levar garrafinha de água. E na pandemia, né? Tivemos filhos na pandemia. Isso, Na pandemia, pandemia, não pior tinha ainda. rodízio, não tinha ninguém pra estar comigo. Enfim, foi no CTI, foi o caos esse começo. E eu parei de empreender, parei de receber. Eu não trabalho, eu não recebo, ponto. Isso. Eu tinha uma reserva financeira que eu já tinha feito antes. Eu não trabalho, não recebo, acabou. De repente, minha receita era muito boa e de repente virou nada. Isso. E de onde só sai. Uhum. Uma hora vai acabar. Aham. E aí, quando os meninos nasceram, assim, foi esse caos e tudo, eu tive que me reprogramar. Eu fui pro caminho contrário, né? Eu falei assim, tá, agora eu tô pronta. Eu e a Mariata tivemos uma ideia maluca na época de montar um negócio, que a ideia comigo durou uma semana. Mais ou menos 2 semanas, talvez. Pra não ser ruim com a vai, gente. mês. Um mês comigo? Por aí, por aí. Um mês. Eu tive uma ideia durante um mês, talvez, de montar um negócio e tudo. Não deu certo, eu tava surtada ainda e tudo nisso. Os meninos já tinham 6 meses, já 6 estavam meses, comendo. já Os tavam meninos já estavam comendo. comendo. Então, isso já tinha Mas 6 você ainda meses. tava doida. É. Tava doida. Um comia, o outro não. Você é mãe de gêmeos. Ô, gente, era desse nível, juro. Eu tinha um quadro branco na minha casa que tava escrito metade Matheus, metade Gabriel. Eu chegava em casa e falava assim, nossa, dei comida pra alguém. Deixa eu oferecer e Pra ver ver quem que vai estar com Aham. fome. quem vai estar com fome. Só que um come melhor que o outro. Será que é só chatura? Será que ele não quer essa comida? Será que esse é o que já Tipo comeu? isso. Era Ou nesse será- aí nível. o outro que quer, não, será que ele é comilão e ele tá querendo de De novo, novo? né? É. Ah, vou dar pros Gente, dois de realmente, novo, Se real. eu penso assim, ó, você mãe solo, mãe de 2, se eu, Bárbara, já no meu bloco de notas anotava as mamadas da Sim. Cecília, porque eu esquecia, no início eu fiz Para o peito. uma mamada no Revezamento. peito, uma mamada no outro peito, que ficou mais prático pra mim. Eu esqueci, então eu falava, amor, como é que foi mesmo? Tal hora, e eu ainda tenho o Fúvio, né? Nunca fala ajuda, viu, gente? É o pai É, o fazendo a pai obrigação dele. O pai sendo pai. E aí, ela, Parabéns mãe por ter filho, solo. tô brincando. E ela, mãe solo, 2.
Pensa, você tem que ter um Gente. quadro, minha filha, que uma hora você vai se surtar naquele quadro. Era nível de quem tomou banho. Não sei, amanhã toma. Tipo Um isso. tomou Vamos zerar o banho, dia, amanhã né? vamos Aí vamos outro. zerar o dia, amanhã, outro dia, aí eu dou É. banho nos dois. Exatamente, E amanhã dá dá nos comida pros e tá tudo dois. certo. Então foi um momento assim que quando eu falei, tá, então agora eu já consigo trabalhar, coloquei babá também desde muito cedo, eu achei um aplicativo fantástico. A mãe chama Stile. Ele mostra se é perto da casa, ele mostra se é isso. Achei esse aplicativo, mostra o preço por hora que a babá quer cobrar, se ela quer ser fichada ou não. Fantástico. Contratei a babá por ali. Fantástica. Em 10 dias, ela faltou, tipo, uns 4. Falei, não dá pra voltar a trabalhar com essa babá. Eu também fiz o período de experiência antes do retorno. E aí, eu fui testando. Achei uma que eu gostei, ela era ótima. Ela tinha o cabelo roxo, assim, toda mais doidona, mas ela era um carinho. Tipo, cuidado lúdica, com né? os meninos. Exatamente. E aí brincava com os meninos, ficava ali o dia inteiro. Eu falei, tá, eles adaptaram a ela, chama Yasmin. Eu falei, eles adaptaram a Yasmin, tá tudo bem, isso e aquilo, enfim. Adaptei e falei, vou voltar a trabalhar. Neste momento, eu já estava inscrita em creche, que eu já queria procurar quando que pode, tinha olhar todas as creches particulares, a gente não recebe antes de tantos meses, antes de um ano, antes disso, antes de estar comendo, antes de estar falando, A gente tá andando. antes de estar andando, antes de não sei o que, eu saí da creche e pensei, eu odeio vocês, tchau, vou embora. E aí fui procurando, então foi todo um processo. Quando eu consegui achar a creche para os meninos, estava lá a partir do dia 1º de fevereiro, não lembro, tá, gente? Mas eu sei que eles entraram com 9 meses, a data exata eu não lembro. Mas a partir do dia tal, eles começam a aula, eu tenho a babá que vai buscar, a escolinha deles é integral. Eu falei, minha vida tá resolvida. Ninguém me contou das escolites, que a criança adoece durante 4 meses quando ela vai pra aula. E muitas, né? Pão, como é? Mão, pé, boca. Isso. E ela todas as viroses da vida. O Matheus teve conjuntivite 4 vezes, em 4 meses. Ele teve uma conjuntivite por mês. Eu fui no oftalmologista, falei assim, não tem problema. É crônico. Tipo, Não é, são vírus diferentes. é conseguiu dele e 4 tal, vírus de É conjuntivite escola, diferente. gente, não tem como fugir, não. Então, tipo assim, isso foi um caos. E aí, na hora, apareceu uma oportunidade que era o que eu precisava, que foi uma oportunidade. Eu falei que não é CLT, porque eu sou PJ, pré-serviço, mas prestando só para uma empresa de 8 às 8. CLT. Pejotização, que chama. Pejotização. Isso. Então, eu tava ali, trabalhando CLT, tendo minha renda fixa todo mês para poder pagar, exatamente pelo fato de ser mãe solo, inclusive na questão financeira. Entrei na justiça. Eu brinquei aqui que eu não briguei com o marido, mas compensação com o genitor. Agora Foram conversamos brigas e na brigas, frente né? do juiz, né? É. Quase isso. Então, foram várias questões que envolveram, tive muita coisa, e isso tudo teve uma demanda, assim, absurda. Comecei a trabalhar em uma empresa fantástica. Foi uma coisa que eu falo assim, eu tava muito na dúvida se eu iria trabalhar ou não. Muito. E aí, uma amiga minha me chamou e falou, ó, tem essa empresa. Eu falei, ó, tô dentro, vou topar, vou aceitar, vou participar da entrevista, vou ver o que vai ser, qual que é a proposta que ele tem para oferecer. Pegou meu currículo, leu lá, 2 filhos solteiros, e foi conversar, né? Ele falou assim, você tem filhos? Eu falei, tenho, 2 gêmeos e tal. Ele falou, quantos meses? Eu não vou lembrar também de cabeça, minha cabeça é péssima, mas sei lá, 10 meses. Aí ele falou, legal, como é que eles ficam e tal, você esqueceu de atualizar o currículo. Ele brincou e falou, mas você tá aqui solteira. Eu falei, não, eu sou solteira. Ele, tudo bem, mas você falou que você tem a pós-graduação em tal coisa? E você tem isso, você tem aquilo? Ele focou extremamente no meu lado profissional. Que bom, né? Exato, porque é uma E é coisa... raro, né? É raro. Eu Que é achei que ela raro. ia falar o contrário. Eu achei que É. ele ia falar, não, mas mãe solteira, então depois E eu te quem fica ligo, com a tá? Não é nem só isso. Quem fica com a criança? É. Onde que ela fica? Ela fica na creche? Isso. Mas quem busca? Qual o horário da Aham. creche? E se adoecer? Isso não sei o quê. Que é o relato que a gente escuta, que as mães Claro. passam em entrevista Só de mães, emprego. né? É, Que é o só pior, mães, porque mãe, ninguém exatamente. pergunta isso pro O pai. cara não vai te contratar. É. Ele não vai te contratar. Não vai te contratar. Não vai. Então foi Você vai ter um que sair, você momento- tem 2 filhos, você vai ter que sair toda hora. Se os 2 adoecerem, você vai ter que buscar. Não. Mãe solo? Aí foi um momento que eu falei, eu vou trabalhar nessa empresa. Uhum. Ok, eu quero, e é isso, eu gostei da postura, ele me encantou ali. Eu falo assim, hoje eu tenho um currículo que eu poderia trabalhar em qualquer empresa. Eu tô trabalhando na Ingecap tem 1 ano e meio, já recebi mais de 8 propostas. E, claro, comecei a trabalhar, fiquei trabalhando. Quando eles fizeram 1 ano, era a minha meta. Quando eles fizeram 1 ano, eu vou voltar à minha vida normal. Eu vou voltar a treinar, eu vou voltar a fazer isso, eu vou voltar a sair, eu vou voltar a beber, eu vou viver voltar minha vida. a beber. Tipo, como se eu não tivesse gêmeos. Gêmeos. Hoje Passou. eu, mãe de gêmeos de 2 anos, rindo, porque ainda não faço bosta nenhuma. Mas o que eu fiz foi, é igual você falou, comichão, né? O bichinho do empreendedor, você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer uma Isso. coisa, É você tem que fazer comichão, outra. gente, é comichão. Vamos movimentar. Você tá aí trabalhando, mas é isso pra sua vida? Isso. Uhum. Eu amo a empresa que eu trabalho. Eu visto a camisa da Ingecap, assim,
100% para mim a Indicar pode ser a melhor consultora do Brasil. Ok, o que que eu posso fazer dentro da engenharia que eu vou agregar valor para minha área e eu não vou virar concorrente da empresa que hoje eu visto a camisa. Isso. Então eu fui buscando. Então eu criei o curso para formar engenheiros, criei infoprodutos, criei várias outras saídas e Criou dentro podcast. disso o podcast, Podcast. que é um negócio que a gente tá aqui, que tem um Aham. compromisso, que a gente tem isso, que a gente investe tempo, investe dinheiro, investe muita coisa. E adaptando isso aos gêmeos e adaptando tudo. Então, por exemplo, a visão que a Maria falou, empreendedor, muitas vezes ele consegue dedicar mais tempo. Eu cheguei num período que eu tava trabalhando 18 horas por dia. Sim. A Maria acompanhou 18 horas por dia. Eu trabalhava literalmente 18 horas por dia. Eu dormia e eu passava 2 horas do dia com os meninos, porque assim, os meninos vão pra escola de 7 às 4. Aí eles têm aí eles ficam ali 2 horas acordados, começa preparando essa rotina de sono, de não sei o quê, de janta, historinha e dorme. Eles voltavam da escola, passavam um tempo, eu pegava 2 horas dessa rotina e eu dormia 3 horas por dia. Porque eu tomava banho, jantava, fazia tudo. Surtei, tô brincando. Não 100%. Tá tudo bem. Eu acho que tudo muda de cada um, porque você tem tudo diferente. Você outra tem realidade. 2, você é mãe solo, você precisava, né, o genitor ali, mal, né, não devia pagar nada, e assim, você precisava de dinheiro para 2, para 3, na verdade, porque você lembra que você tem você, né? Bom. Querendo ou não, essa amiga ainda me cobra luz. Acho errado? Acho, E mas a água também, né, eu acho. Exatamente. Chega, o Copaz também não me entende, sabe? Tipo, o médico dos meninos lá, o plano de saúde, né? Plano de saúde tem que pagar. E aí você tem que pagar esse tanto de conta sozinha, blá, 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 blá. Então, assim, você vai ter que trabalhar mais, óbvio, né? Não tô falando isso porque, nossa, a gente, né, é casada e tal. Isso. Não. Eu acho que a questão... Quer dizer, tudo muda, Sim, né? tudo muda. Porque E você até tem uma a questão pessoa que do divide planejamento, conta, né? A gente isso. passou experiências semelhantes que a gente se planejou, você se Isso, organizou, exatamente. você tinha Não uma foi reserva, assim, ó, fiquei você grávida. se preparou pra parar. e tal. Exatamente. Então, com a Letícia foi toda Completamente a história diferente. diferente. Então, você não tinha essa preparação, igual ela falou, tinha 1000 obras rolando. Como que você para? Não, e Então- até a questão do saber como vai fazer as coisas, vamos supor, ninguém prepara a gente pra nada, Sim. óbvio. Né? Igual o puerpério, gente, eu fui saber do nome puerpério, que eu nem sabia, tipo, quando uma vez em 2021 eu falei assim, agora eu tô preparada pra estar grávida, pra ser mãe. Aí alguém virou pra mim, uma mãe, e falou assim, nossa, depois eu vou te falar o que que é o puerpério. Aí eu, Que isso, né? puerpério? O que que é isso? Não sei nem Do que pronunciar você essa tá falando? palavra. Aham. E aí, beleza, passa um tempo, você vai saber o que que é o puerpério. Aí você lê. Só que na hora que você passa... Agora dá um resumo aí pra galera que não sabe. Puerpério é o Gente, período isso, é o período, né, pós-nascimento. pós-nascimento. Tem que chamar de depressão pós-parto. A depressão É. pós-parto não é a mesma coisa. Mas ela agrava o puerpério. Mas é mais ou menos esse período aí Que é que louco, a galera né? Que conta, assim, é você uma loucura. surta, você tem crise de ansiedade. Eu mesma É. tive uma crise de ansiedade, assim, várias, Também tive né? várias. Várias, de surtar, assim. Eu tive, na verdade, um período, no inicinho, que eu não ficava sozinha com a Cecília. Eu Uhum. falava com o Fúvio, você não vai sair de casa. Não, o eu quê? também Você vai sou sair, assim. vai ficar quanto tempo? Não, eu não vou ficar sozinha com ela. Pô, quem que é ela? Sabe? Eu tive um surtinho desse, sim. Amava e não amava. Aí uma vez uma tia minha virou e falou assim, nossa, é o amor incondicional, né? A Cecília devia ter dias. Eu, não, que amor incondicional? Você é Tô aqui doida, sem eu não dormir, sem conheço a comer. menina. Nossa, não, sai fora. É. E eu ainda tinha muito aquele louco início de, ela entrou no meio de mim, do Fúvio, né? Uhum. Porque antes eu falava, quem vai ser a minha filha ou meu filho que vai entrar no meio de mim, do meu marido, que vai ser melhor do que, mais importante do que eu e meu marido. Coitada, amor, te amo, mas a Cecília é mais importante, né, gente? O que eu gosto muito de falar do puerpério, que eu acho que o puerpério é um luto da mulher que existia antes. Isso, com certeza. Porque aqueles primeiros meses Nossa, é uma ali... definição Não fantástica. é? Eu amo Fantástico, definir eu tenho assim, um texto sobre isso. Eu converso muito É sobre isso com isso. as minhas amigas grávidas ou que Aham. pretendem engravidar. Porque você se despede. Você diz, Quando você tá vivendo aquela loucura, que Tchau. você não dorme, você não come, você não toma banho, é uma loucura. O corpo muda, o O cabelo corpo muda, muda, o a cabelo vida muda. muda, E as aí você olha, amizades você vive muda. aquela loucura ali e você fala assim, quando de novo eu vou sair Nunca pra jantar mais. com meu Eu marido? vou tomar um banho de 1 hora, Ou eu quando vou eu lavar a tomar um banho cabeça. longo, Não, ou eu vou sair ó, com as Eu vou lavar a amigas. cabeça de Então porta é um luto, trancada. é um luto, não vai ter. Não, e Você não mesmo vai se viver mais tiver aquela alguma mulher. coisa parecida, Não vai ser do mesmo não jeito. vai ser. Você vai ficar pensando assim, igual vamos supor, eu tô aqui, eu tô super relaxada. Nossa, super papo, porque a gente tá falando disso. Mas assim, ao mesmo tempo, nossa, a Cecília tá lá. Será que ela já mamou agora de novo e tal, não sei o quê? Você nunca vai ficar tranquila. Sim. Igual assim, eu sempre gostei de beber. Aí eu ficava, meu Deus, será que eu sou louca se eu beber
beber, dar mamar, não sei o quê. Não sei o quê. Aí teve um dia, foda-se, eu vou beber e dar mamar também. Então nem é bom que ela dorme mais um pouquinho. Sabe aquelas loucuras? Então, assim... É loucura. Que Não, depois você ela não- fala assim, eu tava louca. Eu tava Tava louca, louca, tipo tava assim, louca. Oxe, minha filha, nunca mais quero beber, ressaca. É. Teve um dia, eu me preparei pra isso, pra Eu poder. também. Eu bebi uma garrafa de vinho, assim, já tinha mais de um ano Aham, que eu não porque tem a bebi uma garrafa gravidez. Durante a inteira, né? gravidez, Uma garrafa inteira. No meu aniversário, pra vocês terem ideia, dos 3 chopps que eu pedi no meu aniversário, eu devo ter bebido um. Porque, né, você bebe aqui, ai, É, não sei o quê, não sei o quê, aham. não sei o quê. Não tava dando mamar, mas pegava ela chorava, ela só queria vir comigo, tal. Sim. Dos 3, eu acho que eu bebi um, porque o resto ficava quente, É, aí eu não jogava dá tempo, fora exato. e tal. Então, teve um dia que eu bebi uma garrafa de vinho, mas num período muito grande. Era, tipo assim, um aniversário de 4 horas da tarde até meia-noite. Eu sempre bebi muito devagar. Gente, a ressaca que eu tive no outro dia, e olha que ela só tem 6 meses, Aham. nem me demandava tanta É. coisa. Eu falei, eu não quero isso mais. Aham. Sério, não quero. É. E Sério. olha que eu era do Eu virote, hein, também. gente? Eu sempre fui a Inimigas do Inimigas do fim, reunidas nesse Mas eu momento. sempre Assim. também fui muito de beber, e você ainda foi rápida. Eu fui sair a primeira vez pra encher a cara, agora recentemente. E aí eu deixei aqui, o que eu fiz? Falei, essa ressaca vai ser intensa, porque tem muito tempo. Aí eu pedi pra babá dormir e ficar o dia seguinte Isso, inteiro. isso. Não, Eu levantei aqui, eu não saí pra encher a cara, nem consegui, eu nem eu fiquei saí pra encher a bêbada. cara. Eu fui pra Aí eu tô assim, festival. eu já tô preparando esse dia, sabe? É E ótimo. falar, Gabi, você vai ficar aqui, vai dormir, vai É, ficar no outro isso. dia, porque é isso. Como que você tem ressaca Não com tem, um não filho? tem. Eu levantei da cama 6 horas da tarde, porque ela tinha que ir embora, e assim, tipo... Aham, oi. E a "Ah". ressaca, não sei a idade, né? 34. Então, É, depois é dos doença. 30, gente, Depois dos 30. é 3 dias na doença, UTI, é, né? é 3 dias na doença, UTI, soro e, Eu acho que assim... até hoje eu não recuperei. É, Eu nunca bebi depois que exato. os meninos Não? nasceram assim. Já tomei uma cerveja, vamos Aham. tomar lá em casa. Tipo assim, minha Aham. casa sempre foi casa da mãe Joana, né? Aham. Desde quando eu era a casa da minha mãe. Nossa, e então tudo. você não necessita mesmo, Sempre né? foi casa da mãe Joana. Meu Não, sempre Deus. reuniu. Os amigos sempre reuniram lá em Não, casa. necessita de sempre... beber. Isso, né? Nunca Não de bebi bebês, depois. mas Não, de de beber. Não, de beber, É, pelo amor de Deus. bebês não, bebês, opa. Não, você fala assim, aí às vezes meus amigos falam pra mim, vamos fazer um churrasco, vamos tomar uma cerveja. Vamos, tomamos 2 copos nessa loucura. Um menino tava mordendo o outro, um puxou o cabelo do outro, um fez isso, um fez aquilo, segura o menino, faz isso, faz aquilo. Nessa loucura, tomei uma cerveja, tomei É. 2, fiz uma Ah. coisa, fiz Não, outra. não dá pra ficar tonta. Não dá, não. Não dá. Tonto. Eu A nunca tirei um responsabilidade dia. vem. Você tem ressaca, mas porque eu bebi vinho ainda. É. E vinho dá uma ressaca, né? É. Mas você não Mas fica assim, eu tonto. nunca tirei uma noite. Tipo, assim, hoje eu vou sair para beber, hoje eu vou sair para Aham. curtir. É, Foi muito não. engraçado, Eu porque eu também não. programei. O Lulu faz um evento muito grande, agora já é Uhum. nível Brasil, que chama o Samba Prime. Minha turma sempre se reuniu, família vai todo mundo. E ele separa um espaço só pra gente, um camarote não é vendido, ele é só para os Uhum. convidados do Lulu e a gente Uhum. reúne lá. E eu programei, tipo, ano passado, falei, ano que vem eu vou. E aí, dia 20, chamei a babá, chamei isso, chamei aquilo, chamei 1 milhão de pessoas. E aí, há um mês atrás, mais ou menos, minha tia me ligou e falou: olha, eu moro em Nova York, quando a gente vai pra lá, ela sempre para a vida dela, trata a gente super bem. Eu vou estar no Brasil nessa semana. E eu quero muito que a gente vai pro sítio, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo. Pô, não tinha coragem de falar, não. É uma oportunidade pros meninos irem, pros meninos passearem. Claro. Pra ter contato com a família que mora longe, que Deus sabe lá quando Sim, eles vão quando vai conseguir ver de ver. novo. Aham. Kiranana. Falei, Não ok, vai, tchau, não festa. vai. Era Prioridades. meu Vale Night, que foi programado Aham. com um ano de antecedência, eu não voltei. Exatamente. Eu abri mão, tipo E assim. tá tudo bem. Isso Eu é brinco prioridade. que eu E tive são um... 5%. Exatamente. Eu é brinco que eu isso. tive um Vale Night outro dia, eu falo assim com meu marido, eu tive um Vale Night fajuto, porque era o aniversário de uma amiga minha, e essa grande amiga minha namora o irmão dele, meu Aham. cunhado. Ou seja, a família toda Tava dele reunida. tava lá. Ele não foi porque ele falou assim, não, a Cecília tá tossindo, não, tá frio e tal, vou ficar com ela em casa. Ótimo. Ótimo. Ótimo pra quem? Gente, foi a primeira vez que eu saí sem os dois, tá? Aham. Porque realmente, desde que eu ganhei a Cecília, o Fúvio vai em tudo quanto é lugar. Eu falo assim, Aham. não, você me leva, você me... Aham. ou senão você vai comigo. Porque é carrinho, É, é bebê muita conforto, coisa, né? é. Parabéns pela Letícia, faz É. tudo sozinho. Dois, Uhul. Dois bebê ainda, conforto, né? 2 Aquele carrinhos, carrinho 2 lá bebês. de gêmeos. E aí, eu chorei. Uhum. Chorei. Eu tava esperando um casal de amigo me buscar, né? E eu falando com ele, e ele tava na casa da minha mãe. Eu falando, eu acho que eu não quero ir mais, não, e Aham. tal. A E gente comecei a fica chorar. muito Ele, você tá dependente. chorando? Eu não tô acreditando. Eu falei, tô. Porque assim, eu nunca saí sem vocês dois, É. sabe? Nunca saí. É muito louca a É. dependência que se cria. Não, e emocional fiquei, mesmo. juro, 3 horas, gente. É, 3 perde a horas. graça, né? Tomei 2 copos de cerveja É. e E vambora, rápido. vou embora com meu sogro, né? É. Era fajuto, né? Esse Aham. Vale Night, porque era Vale É, Night fajuto. até do marido, mas com a família do É. marido. Então, né? Minha filha, meus Vale Nights eu tô trocando por isso aqui, ó. Isso, maravilhoso, maravilhoso. Eu Podia acho tá que na tinha que rua, ter uma no bebida boteco, aqui, beber, gente. beber. Na É, próxima, a gente tá cerveja. fazendo.
A gente faz toda a última quinta-feira do mês, a gente conta histórias de fuck-up. Que são de pessoas que tiveram empreendimentos que não deram certo, que se superaram em outros empreendimentos. Maravilhoso. e a Aí você gente põe senta a na mesa do pinga aqui, taco. né? Isso. Pra pessoa A beber e gente afogar as toma cerveja. mágoas. Exato. Aí Maravilhoso. é incrível. Depois assiste, fica bem legal. Ai, vou A gente assistir, vai sim. contando os casos de fracasso, nossa audiência vai aprender, não repete os erros. Aham, É maravilhoso. bacana. É muito legal. Mas adorei nosso papo. Estamos Foi chegando ao fim. O fantástico, tempo né? voa, Estamos né? O tempo chegando. voa, O tempo voa. Estamos chegando Voa ao fim. sim. O que você tem de dica que você acha que você consegue contribuir? Seja da parte da clínica, da estética, seja da parte de uma mãe que está querendo, sem coragem de empreender ou de voltar, que está naquela dúvida. O que você acha que você consegue contribuir para essa pessoa que está ouvindo a Olha, gente? não desista. Gente, assim, outro dia eu ouvi de uma amiga, inclusive, que ela falou assim, a gente conversando sobre trabalho, mãe, maternidade, aí eu falei, nossa, ontem foi o caos. Nossa, não, hoje tá ótimo. Ela, Bárbara, o eterno dias de luta, dias de glória. Uhum. Então, assim, não desespera, volte a trabalhar. Eu acho muito importante isso, assim. Não sei se todo mundo tem esse pensamento. O primeiro pensamento, vou desistir, não vou voltar, porque eu tenho. Eu não vou perder isso, vou perder minha filha, vou perder ela comendo, ela andando. Não desista, porque esse é o sonho, né? Se você tá para voltar ou tá para empreender, empreenda. Às vezes faça isso de uma forma que caiba tudo, né? Eu acho assim, Bárbara, falo com amigas minhas que estão grávidas e empreendem, né? Eu falo assim, para um pouco. Eu parei menos de um mês. Eu tirei isso, que eu falei assim, eu quero isso. Sabe por quê? Você nunca mais vai dormir, né? Ela, 2 anos, ela também, que não dormem. Então, assim, você passa uma semana, às vezes antes do parto. Sabe o que eu fiz antes do parto? Uma amiga minha que me deu a dica, ela mora nos Estados Unidos, Rê, te amo. Ela fala comigo assim, ela falava comigo, na última semana antes do seu parto, porque meu parto foi cesariana, eu precisei, né, de agendar. E aí ela falava assim, come todas as suas comidas preferidas, porque vai ser a última vez que você vai comer quente e com tempo. Minha filha, eu fiquei uma semana, eu comi risoto, eu comi McDonald's, eu amo McDonald's, sanduíche em geral, pizza, blá, 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 e fui comendo. Então, mães, que vai ter o neném ainda e tal, coma a sua comida preferida por uma semana, mas... Assistam séries, Isso! filmes. Séries. Aproveita Aproveita que vocês não Aqui, dormem e com a tira barriga uma já. semana, gente. Se você trabalha, se você empreende, Um ou tempinho antes. tira um tempo antes. Não tenho esse privilégio, não consigo. Tenta, faz um esforço. Mas na hora de. É importante, porque realmente é o que você falou, é o luto que eu já sentia esse luto antes do puerpério. Antes de eu ter a Cecília, eu já sentia esse luto. Eu fiz um vídeo, uma carta, na verdade, para a Cecília, uma carta falada, na hora quando ela estava na minha barriga, tem até no meu Instagram. Eu vi. Que eu gosto muito de escrever, né? E aí eu fiz essa carta pra ela falando, tipo assim, eu não sei mais nem quem eu sou, né? E eu não sei nem se eu vou ser uma boa mãe. Porque, né, eu sou mãe de primeira viagem. Então, assim, mas tudo que eu vou fazer, estou fazendo, vai ser sempre pro melhor. Mas eu já tinha o luto, porque a gente já nessa despedida, né? porque a gente já não fazia muita coisa, já era Da limitada gravidez. por causa Bebendo, não você já bebia, não pode. não fazia nada. Na verdade, eu tinha preguiça. Eu tinha toda uma programação assim. Sábado eu largava serviço, porque eu trabalho até sábado. Aí eu chegava em casa, né? Amor, então, tá, hoje nós vamos fazer isso. Tá bom. Aí, sei lá, ele ia tomar banho, eu tava deitada no sofá, esperando ele pra eu ir tomar banho depois. Aí ele chegava. Então, onde nós vamos mesmo? Pra eu ver a roupa, eu. Dormir. Ai, amor, vamos ficar. Desistir, Desistir várias vezes. Dia dos Namorados, que seria o nosso último dia dos namorados ali, sozinhos. Não fui. Era pra gente ter ido pra um restaurante, não fui. Eu queria ter ido ao cinema e não fui. Tipo. E arrependo até hoje, porque até hoje eu não fui no cinema. Isso, Tem qualquer que ir no Nem vai tão cedo, né? não vai tão cedo. O Boulevard, ele tem uma sessão. Sim. Fica a dica. Outro dia, uma amiga minha me deu essa dica. Exatamente. Para bebês até 18 meses, que eles falam que é fantástico. Que é toda quarta-feira, eles colocam ar que não incomoda bebê, eles colocam... Tem intervalo, parece, intervalo, né? Tem toda apagada. tem não sei o que. Eles criaram um ambiente muito fantástico para mães. Toda quarta no Boulevard. Era até os 18. Não fui, até 18 meses. E a dica é essa, gente. Eu acho assim, não dá pra fazer tudo, não tente fazer tudo. Se realmente, às vezes, sua realidade é outra, né? Em questão de não conseguir... De privilégios isso, mesmo, de né, privilégios. Porque realmente, somos privilegiadas. Sim.
Se a sua realidade é outra, não se culpe também. Vai Tá tudo trabalhar, bem. tá tudo bem. Se a sua realidade também, você é empreendedora, mas é mãe solo, né? Como a Letícia contou a história dela aqui, eu acho que é não se culpar. Isso. Né? Tentar, pelo menos. Isso, tentar, porque não, você vai se culpar, né? Você Mas vai se tentar, culpar, mas sabe, nessa- tentar tentar não. diminuir esse peso, Isso, né? esse peso. E eu acho que tem um negócio bem legal também, que é assim, não tenta fazer tudo. Isso. Vê o que é importante pra você dentro do seu Prioridades contexto, né? ali. Dentro do seu contexto, vê o que é de fato importante e Uhum. cuida disso. Isso. Porque não vai dar conta do Não tudo. vai. E eu acho que uma outra coisa bem importante que a gente esquece muito, principalmente nos primeiros meses, é de cuidar da gente. Sim. E da gente, quando eu falo, não é físico, não é pra academia, é cuidar da Não, cabeça. cuidar da cabeça, sabe? principalmente. É. Porque eu vou falar, eu, Bárbara, não é só porque eu mexo né, na área de estética, não. Mas eu sempre tentei ir para esse lado. Então, assim, eu na primeira semana, segunda semana, primeira é mentira. Segunda semana, primeira é mentira. Primeiro eu nem lembro da minha cara, nem nem olhava no lembro, espelho. nossa. Espelho? É. Onde ficava na casa? Segunda semana tal, eu já falava, amor, eu quero fazer minha unha. Porque eu tinha uma necessidade. Gente, há 9 anos eu faço minha unha toda semana. Quer dizer, Aham. fazia. Né? Fazia minha unha Deixa eu toda esfregar a minha também, semana. vamos lá. E aí eu falei, eu tenho necessidade de ir. Então, assim, eu deixava ela lá e ia, aí ele me ligava, amor, nossa, berrando aqui e tal. Falei, poxa, tá bom. Aí eu falava, então, vai dar pra fazer só a mão mesmo, o pé vai ficar pra depois. É. Então, assim, eu ainda cuidei Uhum, um pouco, pouquinho. um pouquinho A primeira mais. vez que eu fui ao salão, o Otto tinha 4 meses. E eu fui de Uber e falei, Uhum. qualquer coisa você corre lá com ele. Não, eu ainda falei, Ele tava qualquer lá, coisa ele você vai chegou lá. com o carrinho, né? Só que o Fulvio ainda pensou assim, amor, como que eu vou levar ela aí no meio de salão, um salão O Rafa pequeno, levou, porque eu o fui em Rafa um levou. outro salão, E eu não fiquei tava lá. no meu. E aí, assim, só que a cabeça, a gente não cuida da cabeça. É. No meu puerpério, eu ficava assim, você lê uma coisa, você lê que é 15 dias. Aí você lê que é um mês. Na hora que eu vi que eu tava há 60 dias, que tem até um livro, né, 60 dias de De neblina. que é incrível. Super Exatamente. Nunca li. Eu falei, gente, tentei é tirar, você não depressão quis. pós-parto. É depressão pós-parto, isso que eu tenho. Aham. Então, assim, leia, se informe, É, cuide da é muito bom. cabeça, até mesmo pra você voltar a trabalhar. E assim, né? 60 dias de neblina é legal porque eu li ele em 3 momentos. Eu li ele grávida, eu li ele durante o puerpério e eu li ele agora recentemente. A gente interpreta de forma Isso, acho que tudo vai clareando, né? Um vai encaixando com o E você outro. fala assim, nossa, isso aqui já fez muito parte, agora não faz Uhum. mais. Olha que legal. É maravilhoso. Olha que legal, olha o caminhar já que teve, né? Foi O muito quanto legal. Já evoluímos, É. né? Tudo se ajeita, né, gente? Eu falo isso. Eu falo assim, às vezes você tá desesperado, você acha que você não vai conseguir, né? Trabalho, casa, marido, e isso e aquilo, amigos, igual a Letícia comentou ali, os amigos mudam demais. Muda E eu tinha uma raiva sobre Afunila, isso. né? Eu tinha uma raiva Afunila. sobre isso. Porque eu grávida, sei lá, com 8 meses, eu via meus amigos saindo pra balada e eu falava assim: por que você não me chamou? Aí ele virava e falou assim: uai, mas como é que vai te chamar? Eu falei: não, mesmo eu sou Ariana, chama. você esqueceu? Eu gosto de ser chamada, mesmo eu falando com você que eu não vou. Você me chama. E agora, com a Cecília, da mesma forma. Eu falo que a minha rotina à noite, ela não me chama pra sair à noite. Sim. Vocês devem saber. Sim. Não me chama. É. Principalmente Não existe. dia de semana, né? Não me chama pra sair à noite. E final de semana também. Eu tento fazer sempre tudo de dia, mas Tem hora que não dá. tem horas que não dá. E aí, meus amigos saindo, outro dia eu falei com um, falei, Pedro, por que você não me chamou? Ele, uai, mas você mesmo, doida, Falou não pra falou sair. que sua rotina... Falei, não interessa, me chama, vai que eu tento encaixar ali, uai. Vai que dá certo. Né? Vai que a Gabi tá de bobeira, só querendo Isso, querendo uma sabe? grana extra. Então, assim, tudo muda, então a cabeça pira, mas cuida da cabeça. Eu acho que realmente você importante. falou um ponto importante, até mesmo pra você voltar a trabalhar, né? Se você tiver com E é uma importante cabeça... voltar. É importante voltar. Isso, é importante voltar. Volte. Eu falava que eu até volte. tentava sair, mas eu não tinha papo, eu não tinha conversa. Volta. O único assunto que eu tinha era maternidade. Exatamente. A partir do momento que eu voltei a trabalhar, você começa a ter outros assuntos. E outra, eu tava na papelaria hoje, comprando não sei o quê. E aí eu escutei uma moça assim, ela comprando não sei o que lá pro filho dela e tal. E aí eu escutei ela falando assim: não, moça, chega, porque senão meu marido vai me matar. Gente, é isso. É assim, você quer ter sua independência financeira, seja ela qual for seu padrão de vida, né, o que você gasta, o que você não gasta, mas assim, que você vai fazer garrafinha, que você vai fazer artesanato, que você vai fazer chocolate, bombom, velho, todo mundo é bom em uma coisa. Então, arrisque-se, sabe? Não fique em casa pra você falar essa frase, ai, chega porque meu marido vai me matar. Ai...
Eu quase que eu virei pra... Eu Ai, quero comprar sou- mais um laço pra É. Cecília, mas eu não posso, porque ela já tem 8, meu marido vai achar ruim. Sabe? Assim, É. Gente, eu vou não é fazer o pra mim. batizado dela Nessa agora, situação. né? Dia Aham. 27. E aí, assim, eu tô fazendo tudo o que eu quero. Ah, eu não vou fazer porque o Fulvio não gosta desse tipo de coisa. Ele acha que não o Supérfluo. batizado, mas Aham. a decoração, a Aham. lembrança, nanané, é supérfluo. Ai, não, então realmente eu não vou fazer não, porque o Fulvio acha supérfluo e tal. E aí não vai ter. Não vai ter fotógrafo, não vai... Entendeu? Aham. Não. Então, assim, volte a trabalhar mesmo. Não desista, não deixe de trabalhar. É pesado? É muito pesado. Mas uma hora vai se ajeitando, né? E aquele Uhum. novo normal. Igual a Sim, gente novo teve lá na normal. pandemia. Então, É. assim, é o novo É o novo normal. O normal, novo normal exato. é isso agora. Eu acordar de madrugada 2 vezes, é o meu Isso. novo normal. Acordar de madrugada 2 Tá vezes, ótimo, às ainda vezes 2 3. vezes. E ela foi uma bebê que até o terceiro mês ela dormia até 6 horas da manhã, de 8 às 6. Nossa, Por isso que eu Deus. falei que ela é Uau, Deus boazinha. abençoe. Até hoje eu não passei por isso. Depois que Também piorou, nunca, né? nunca. Porque inventaram o sal de desenvolvimento, não sei quem. E aí, porque antes a gente não Deus! sabia, a gente Eu não sabia. Deus! Sempre Sou eu de existiu, sempre novo. existiu. Mas quando não sabia, nossa mãe lá não sabia que existia isso. Aí você fala que é a Dava cólica, remédio, dava né? remédio. Fora, Isso. na Fora. chupeta. De fora que Exatamente. nada mais é do que um chocolate pra beber, né? Exatamente. Cala a boca, te Então, dou um assim, doce. a minha nova realidade é essa: 2 horas, 2, 3 vezes na noite, acordo às 6h40, eu ainda sou privilegiada, Que passo pro mora- pai. é, Passo pro pai, dorme 6 um horas da pouquinho. manhã. Eu fui assim também, E vou até até um ano. 8. Até chegar a babar Isso. cedo, eu 8 fui horas a assim. babá chega, 8 horas eu levanto. É. E aí eu já vou começar. Só que tem vezes que não, tem vezes que eu levanto antes, porque eu tenho cliente 8h30. Uhum. Então, assim, é pesado. Depois, entre as mamadas, mamar cansa, gente. Mamar Mamar suga. É. Então, entre as mamadas, massagem, limpeza de pele, tararara, é pesado, é. Mas você se adapta. É. Eu falei ontem com um casal de amigo meu que tava lá em casa e eles perguntaram, mas e aí, nossa, eu já tô cansada antes de ter filho. Imagina tendo filho. Eu falei, gente, mas é um cansaço? Você acostuma. diferente. Você ama. Juro, Sabe você o amor acostuma. incondicional que no primeiro dia não tava lá? É. Ele vai aparecer E se aos poucos. acostuma, E a sabe? Não é um convivência gera o cansaço, amor. tipo, Hoje eu preciso de dormir menos horas do que eu precisava antes. Exatamente. Eu acostumei isso. a dormir menos horas e ter um dia com Pronto. qualidade. Sabe? Faz E eu diferença. acho que é isso. Então, gente se ajusta. não desista. Vai, é pesado, mas vai. É E isso. Vocês vão trabalhe, dar volte. conta. Mulher, volte a trabalhar, pelo É amor de isso. Deus. É Não isso aí. dependa dos homens. Amei. E, Bárbara, para finalizar, eu e Letícia desenvolvemos uma estratégia para esse ano de 2023 de colocar uma palavra para direcionar a gente. Uma palavra de tomada de decisão mesmo, pra você saber para onde que você vai, aquela palavra ser o seu direcionamento. Queria te desafiar a dividir uma palavra com a gente para esse ano de 2023. Ó, eu falo, essa palavra, ela é... Não falo nem só pro ano, tá? É para tudo. Na verdade, é a minha palavra. Eu, de quase 9 anos de ateliê retrô, altos e baixos, na verdade, em questão da equipe, né? É muito desafiador. Você desistir, você querer desistir. De gente entrar ali dentro do seu sonho, da sua casa. Ali é literalmente a minha casa. E aí ela vê você, ela inveja você, ela rouba um pouco do seu sonho quando ela te deixa na mão. Quando ela, assim, já tive vários episódios ali muito ruins mesmo, de pessoas desonestas. Desonestas não falo de roubar, não, mas de fazer sacanagem com você, sabe? De fofoca, de colocar contra outra pessoa. Enfim, já passei muitas situações ali. Eu acho que dá pra fazer um livro. Eu tenho uma amiga minha que a gente fala assim: vamos escrever um livro, o Salão da Bárbara, porque assim, vai dar história pra dar e vender. E aí, então é uma palavra que eu levo ela comigo. Na verdade, até antes de ateliê retrô, depois que eu vou pensando assim, eu falo, nossa, da adaptação com mudanças, né? Que é a resiliência. Então, Fantástico. para mim, ela encaixa mais ainda agora, Sim, né? com a Porque maternidade. com a maternidade. Então, eu realmente sou o tipo de pessoa que eu consigo me adaptar facilmente com mudança. Vamos supor, a gente teve a pandemia e aí muita gente estava desesperado. Eu desesperei, óbvio. Né? Meu marido ficou por bastante tempo com conta sozinho, porque eu estava fechada, Sim. né? Eu tinha uma reserva, claro, só que eu não podia gastar aquela reserva toda porque eu tinha que reabrir. Quando fosse reabrir, Tinha que a gente que achava que era reestruturar. tipo abril. É. Aí, enfim. A gente achava que era 15 dias. Exatamente. um mês, 20 dias. E aí eu criei um método lá no salão que era vender os pacotes antecipados. Assim, era tipo...
vou contar com a empatia do próximo. Uhum. E graças a Deus, naquela época, nossas clientes são maravilhosas, todas, sempre foram. Então, elas foram nesse projeto com a gente, então elas me ajudaram as meninas que estavam na época comigo, que era uma cabeleireira e uma manicure. Então, elas pagavam, né, o valor antes, o pacote antecipado. Quantos, assim, teve gente que comprou 10 pacotes. Sabe? E eu já dividia com as meninas o 50-50 ali e lembrava elas. Falava, gente, lembra que lá na frente você vai ter que fazer. Sim. Você vai ter que fazer o serviço. Você já tá recebendo aqui pra te ajudar. E aí, nisso, a gente foi. Depois, a gente já tava atendendo em casa, na casa das clientes. Então, assim, eu realmente, modéstia à parte, tá? Eu consigo me adaptar facilmente a uma mudança. Então, eu falo que a maternidade, pra mim, com o meu trabalho, foi fácil. Tá? Foi fácil. Fácil que eu digo assim, pra mim. Sim. Fácil. A minha realidade. Jogar o marido da janela, ela depois de brigar, teve crise, tipo assim, babá, eu acabei de brigar com ele ali, tô aqui rindo. Não, eu acho que é dentro da sua permissividade. Isso. Foi tranquilo. Isso, entendeu? Você soube se adaptar. Do que eu me propus. Do que eu me propus. É isso. E resiliência é isso. Eu acho assim. Então, a palavra pra vida, pra minha vida, e a palavra que eu passo pra vocês, ou pra quem vai assistir esse podcast, para quem tá assistindo, é essa, resiliência. Para você procurar saber o que para você procurar ser resiliente, não desesperar quando tudo mudar, porque tudo vai mudar. E muito. Arrasou, Bárbara. Muito obrigada pela participação, por vir, por contar a sua história como empreendedora de negócios, de mãe, de tudo. Obrigada eu pelo convite. Muitas coisas Aquelas, vou confessar, eu dei essa dica para elas lá, porque eu queria ser convidada. Eu adoro falar, adoro conversar. A Bárbara respondeu a caixinha no Instagram. Isso! Maravilhosa. E eu gosto de conversar sobre esses dois assuntos, né? Maternidade, então agora é maravilhoso. Muito legal. Muito obrigada a vocês. Agradecer por toda essa experiência compartilhada e conta aí. Quem quiser achar a Bárbara, Ateliê Retrô, quais são as redes sociais? Então, do Ateliê Retrô é @Ateliê Retrô Oficial. Ateliê Retrô, são 2 R's mesmo. E o Bárbara Estética, que eu tenho ali, né? Esse projeto paralelo é @Bárbara Bracarense Estética. E aí, eu pensando nas meninas aqui, pensando em quem vai estar assistindo, e vou dar um cupom de desconto para todo mundo que assistir, curtir, seguir. Como que é o negócio no YouTube? Eu não entendo muito bem. O podcast aqui, Vamos Falar de Negócio. Isso. Vai ganhar 20% de desconto em qualquer... Até eu já quero marcar agora. Vamos aproveitar. Em qualquer serviço do salão. Só falar que assistiu o podcast. Isso, só falar, me procurar na rede social. Pelo podcast. Isso. Vim pelo podcast das meninas e aí você ganha 20% de desconto. Muito em qualquer legal. serviço. Muito obrigada pela presença. Obrigada Bárbara. eu. Foi muito legal trocar ideia com você. Tá muito feliz aí com o conteúdo. Acho que a gente trouxe muita coisa legal. É muito legal falar de maternidade e empreendedorismo, né? Porque eu acho que é uma coisa que é um desafio. E a gente que ainda trabalha meio home office, tem muita gente que fala assim, é impossível você conciliar. Cara, tudo é possível. Tudo é possível. E tem gente que acha que é fácil, gente. Não é. Às vezes é mais difícil. É muito difícil. E primeiro que eu não saio de casa, né? Assim, adorei vir aqui hoje. Eu vou, né? Ela mora há 36 semanas, ela veio na esquina, ela ficou perdida. Fiquei perdida, você acredita? Tô acostumada a sair. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada por estarem aqui com a gente mais uma semana, ouvindo os nossos conselhos, nossas dicas, nossas trocas, as fofocas e tudo mais que a gente traz por aqui. Curte, comenta, compartilha, manda pro coleguinha, vai aproveitar o cupom de desconto da Bárbara. E você me acha nas redes como @liberte.soluçõesempresariais. E toda semana aqui, falando de negócio com vocês. Isso aí, vocês conseguem me encontrar também diariamente com dicas de obra, construção no Enge Letícia Pimenta, aqui toda semana compartilhando dicas, histórias no mínimo engraçadas de empreendedorismo. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Obrigada.